Olá! Olha aqui o Spider aqui! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Eu sou o Diegueira, tô aqui junto com meu amigão Leandro, meu Boa, parceiraço Diego, aqui do boa. Nerdverso. E a gente vai então aqui falar sobre o filme, né, que explodiu as mentes da galera aí, enlouqueceu as salas de cinema do Brasil inteiro no dia 15, né, na pré-estreia. E a gente já vai então falar tudo que a gente achou, vamos rememorar os grandes momentos desse filmão que aí, né, um filme incrível, a gente vai falar a nossa opinião, Será? talvez traçamos aí algumas, talvez a gente traga aí alguma coisa de crítica, algum ponto ou outro negativo, e também, claro, que a gente pegou de referências, até mesmo para ajudar aí quem daqui a pouco não conhece bem detalhado aí os filmes e de repente não pegou alguma das piadas aí que foram contadas, né? A gente pode dar mais sentido para elas aí de repente, te ajudando a correlacionar com os filmes anteriores. É isso que a gente vai fazer. Claro que também vamos falar das cenas pós-créditos, mas antes que a gente comece a desenrolar aqui, deixa eu dar as boas-vindas ao meu colega, meu parceiraço, Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? Cara, tudo certo. Grande presença Diegueira aqui, ó. Cara, que loucura foi isso, assim. Eu tô em êxtase até agora, Diego, assim, ó. A gente até esperou um pouquinho, assim, pra gravar esse podcast aí, pra dar aquela acalmadinha no coração, né? Mas é algo surreal, assim. E antes de responder, Diego, assim, ó, se Homem-Aranha é o melhor filme do ano, o melhor filme da Marvel, o podcast aqui, o Nerdverso, sempre começa com nossos salves, abraços, beijos pro pessoal lá que curte nosso Instagram, que participa das enquetes, das postagens, lá no @NerdversoCast. E os abraços especiais de Spiders de hoje vai pro Thiago França, Jale Santos, Andrissa Vidal, Pedro Maciel, Li Cristina, para @naps, Felipe Ren, Danilo Lopes, Guilherme Germani, Emanuel Saraiva e tu tem um abraço especial aí, Diego? Opa, tenho sim. Deixa eu mandar um abraço pro Cláudio da Silva, que eu conheci na saída da sessão, na sessão da Ó, pré-estreia do Spider ali. Tava fazendo ali um vídeo ali pra gente postar no nosso Insta ali, enfim, te mandando também áudios, né, sobre o estado de êxtase que a gente tava ali, né, após. E surtando. aí comentei ali do podcast nos áudios, e daí ele ouviu e aí comentou, cara, você tem um podcast? E eu já troquei uma ideia com ele ali, já passou a ser nosso seguidor aí, nosso Boa, ouvinte. boa. E aí, Claudio, tudo bem, cara? Espero que esteja gostando do nosso conteúdo. Obrigado pelo teu carinho lá naquele dia. Um grande abraço aí pra ti. Segue com a gente aí. E quando quiser também mandar um direct pra gente lá também de novo, que nem mandou ali o de boas-vindas, pra gente ir conversando e trocando aí ideias sobre esse mundo que a gente ama. Grande, grande. Mas, ô Leandro, por Diego, onde é que a gente começa? Manda. cara, eu quero começar diferente o podcast hoje, porque eu vou dar a nota agora e não no final, né? Porque o pessoal, tá? O pessoal vai ter que ouvir o podcast inteiro mesmo pra saber depois das cenas pós-créditos. E eu vou responder ali a pergunta que eu falei antes, Diego, assim, ó. Homem-Aranha 3, Homem-Aranha sem volta pra casa é o melhor filme do ano? Que, ó, com certeza, né, meu? A sensação que eu tive ali depois que acabou o filme foi algo que eu nem tenho como explicar aqui. Toda aquela espera valeu a pena, fugir de todos os spoilers valeu a pena, né? E a outra pergunta lá que é: Homem-Aranha é o melhor filme da Marvel? Daí eu digo assim que eu não acho, né? Eu acho que Ultimato e Guerra Infinita estão assim um degrau acima, ainda são superiores, sabe? Mas esse filme, assim, ó, com certeza chega ali, ó, no top 5 fácil, fácil, tá? E assim, e ver na pré-estreia, Diego, é muito louco, né? Porque o cinema tava lotado, antes do filme todo mundo tenso lá fora com as suas pipoquinhas na mão, e durante o filme todo mundo gritando junto, assim, naquelas partes importantes. Tu fica contagiado com aquela emoção, a alegria ali, todo mundo vibrando junto, todo mundo ali com o mesmo objetivo, que é celebrar esse filme, assim, que foi fantástico. Eu chorei, ri, me emocionei, gritei. O filme mesmo, ele soube, assim, dosar tudo pra mim, sabe? Humor, ação, drama. E tipo assim, cara, se tu for olhar com um olhar mais crítico, né? Tu pode achar vários defeitos ali, depois eu até falo alguns aqui, mas toda a magia, a construção dos personagens, a história, qualquer errinho assim é irrelevante, tá, meu? É um filme feito pra fã. Quem tá reclamando é um puta chato, isso sim, né, Diego? E como diria ali o mestre Érico Borgo, né? Eu sou fã, eu quero service, né, meu? Então, assim, ó, eu amei todas as referências, não teve nada forçado pra mim, eu gostei, assim, como eles colocaram como o público queria mesmo, né? Eu gostei do final pra caramba, assim. E pra acabar minha fala aqui, Diego, eu quero dizer que a Marvel foi ousada, ela foi muito ousada, assim. Ela me surpreendeu na morte, me surpreendeu no final também, tá? Vou deixar tu falar um pouquinho aí. Uma Não, fala sem beleza, mas eu spoilers.
Mas eu vou ter que te devolver a fala, sabe por quê? Porque tu Ah, começou teu discurso dizendo que ia falar nota e até agora eu não ouvi número pior, nenhum. me esqueci, fui falar. Não, nota 10, cara, nota 10. Eu fui falar, me esqueci. Nem Eu quis precisava, né? falar, A eu quis galera deu falar pra entender. Deu pra entender nota perfeitamente que a 10, nota era nota 10, 10. cara. Foi uma nota 10 que não veio o número, mas a descrição garantiu, né? Me esqueci Porque de dar nota, com cara. toda essa emoção aí, dá pra ver que é a nota 10 mesmo. Não, cara, eu saí do filme e fiquei um bom tempo, assim, com os olhos arregalados. Quem me conhece aí há mais tempo sabe que eu tenho o olho pequenininho, eu tô sempre com o olho meio fechado. E, cara, eu fiquei assim, ó, acho que uns 10 minutos depois do filme com o olho arregalado, assim, sabe? Tipo, fiquei naquela situação como se estivesse congelado ainda, porque eu tava processando tudo aquilo. Que filme maravilhoso. Quando tu fala ali sobre. Eu vou agora pegar essa mesma fala que tu, né? Eu vou falar da minha parte, assim, minha sensação, minha impressão do filme, nota, comparação com outros filmes, né? Eu quero começar falando um pouquinho sobre o que tu disse ali, de será que é o melhor filme da Marvel? E é muito difícil a gente colocar na frente de Ultimato, mas eu acho que o nosso julgamento ele fica prejudicado, Leandro, sabe por quê? Porque Ultimato não é que o filme seja maravilhoso, cara. O filme é bom. A questão é que o Ultimato ele encerra muito bem uma história de uma maneira muito legal, de uma maneira linda. Então, no filme, no Ultimato, a gente tem um final de ciclo muito legal para quem é fã, para quem acompanhou tudo, sabe? Então a gente vê toda aquela entrega dos heróis que estão aqui para salvar os que se foram, a busca pelas joias, que foi uma coisa que a gente foi sendo alimentado. Então, aquele final daquele ciclo do infinito, né? Foi muito bem fechado com Ultimato. Eu até acho que Guerra Infinita é um filme melhor do que Ultimato. Agora, Acho, Ultimato cara, tem concordo. agora Ultimato tem um peso gigantesco no nosso coração que prejudica o nosso julgamento, né? Eu não consigo julgar de maneira justa Ultimato porque eu amo aquele filme por toda a história que ele traz. E eu acho que numa pegada muito similar nós temos o Longe de o Sem Volta para Casa, né? O Homem-Aranha 3. Uma pegada muito parecida. Assim, eu penso que quem não mergulhou na história dos Homens-Aranhas, talvez não tenha essa sensação que a gente tá tendo, né, cara? Talvez não vá rir de todas as piadas que a gente riu. A maioria das piadas ela está relacionada com filmes anteriores, né? Então, quem não viveu isso talvez não esteja nessa mesma atmosfera vibrando que nem a gente. Eu saí do filme e a minha esposa falou: Nossa, esse filme é digno de Oscar, né? Eu falei: Será? Porque eu fico pensando, talvez assim, em questões mais técnicas, sabe? Roteiro, fotografia, efeitos especiais, ok. Mas não sei, assim, se é realmente um Cara, filme de Oscar. Agora, pra mim, é nota 10, com certeza, tá? E digo mais, Leandro, pra mim, sim. Pra mim é o melhor filme da Marvel. boa. Eu achei melhor que o Ultimato. Agora, não é uma coisa assim, tipo, muito melhor que o Ultimato. Não é uma Não, coisa que é fácil pra mim dizer, o mesmo entendeu? patamar. Me dói dizer isso, né? E eu acho que assim, se tu pegar as gerações, né, cara, pega lá os primeiros filmes lá, Hulk do Edward Norton, Thor, Valhalla, lá o primeiro Thor, cara, eram muito ruins os filmes, assim. A gente gosta porque a gente gosta dos heróis e da história, mas eram muito ruins. Aí tu pega lá depois do Era de Ultron, assim, os filmes começam a ficar melhores, né? Tipo, Guardiões 2, Thor 3, né? Homem-Formiga, os filmes começam a ficar melhores, né? E aí tu pega os filmes mais recentes, eles são muito bons mesmo. Então os caras, eles foram acertando a mão, né? Eles foram aprendendo o que dava certo e o que não dava. Então, cara, pra mim, por exemplo, Shang-Chi não tem o apelo emocional que o Ultimato tem. Mas eu não te garanto que não seja melhor que o Ultimato, Shang-Chi. Só que eu não consigo achar isso porque o Ultimato toca meu coração. Entende? Mas assim, filmão, filme lindo. Fala um pouco aí, deixa eu te ouvir um pouco. Cara, é isso aí que tu falou mesmo. Tô louco pra falar de spoiler, mas só pra dizer assim, que tipo assim, todas as fotos, todos os vídeos, todos os rumores, Diego, tudo era verdadeiro, né, meu? Pô, a Sony tem que fazer uma triagem melhor, hein, né, meu? Dos funcionários, sei lá. Meu, tá louco. Pô, os caras deixaram vazar tanta coisa, meu. Assim, em Ultimato, em Guerra Infinita, por exemplo, eu não lembro de nada, cara, de saber alguma coisa da história antes do filme. Algo assim que, sobre, por exemplo, a morte de Tony Stark, tá ligado? Os caras vazaram que tava o Toby e o Andrew no filme, né? Assim, é muito descaso, eu diria. Mas talvez a pandemia pode ter ajudado isso, né? Porque o filme foi adiado, muitas empresas recebem material promocional para produzir seus brinquedos, né? Então, talvez isso também acaba ajudando, assim, esse... Mas se bem que foram fotos também, né? Fotos que vazaram, né? É É. foda, né, meu? E assim, né, Leandro? Eu fico pensando, cara, que
conseguir manter esse sigilo, para mim é algo que beira o impossível. Porque imagina a quantidade Foda. de gente que trabalha nisso, né, cara? Tu não tem como ter controle absoluto de uma equipe que, sei lá, cara, assim, por baixo deve ter umas 500 pessoas envolvidas na produção do filme. Claro que cada pessoa só gerencia alguma parte pequena do trabalho, mas eventualmente, se tu pegar pelo menos assim a pequena equipe que tá em volta ali dele, sabe? Os câmeras, o pessoal da iluminação, o pessoal da mesa de som, os editores de imagem, o pessoal que faz a limpeza, o Sim. tratamento da imagem, toda essa galera inevitavelmente vai saber que os caras estavam no filme, vai ter acesso a informações e aí não sei se consegue ter um controle absoluto sobre essas pessoas, sabe? Tipo, sei lá, tá o tempo todo fiscalizando o celular deles, fazendo algum controle de detector de metais, algum tipo Uhum. de fiscalização da vida social da pessoa. É muito difícil não escapar alguma coisa, sabe? Então, eu acho É mau complexo, assim. caratismo. Mau caratismo pra mim. Não. Ah, sacanagem. Não, claro, claro, quem fez isso realmente, né? Fez isso em troca de uma fama barata, rápida ali, pra Ou dizer que foi a dinheiro também, pessoa que né? vazou. Dinheiro, talvez, né? E é uma falta de consideração, né, com a gente, né? É. Eu não gosto de ficar recebendo, assim, esses spoilers. Fico bem chateado. No Sim. entanto, cara, não estragou a experiência. Felizmente não Não. estragou. A gente que tava lá na Eu pré-estreia, fui surpreendido, eu fui aliás, surpreendido. tivemos muitas boas surpresas. Quando a gente via a coisa acontecendo, a gente relacionava, né, Leandro? Ah, sim, isso a gente viu, isso Aham. teve vazamento. Mas o vazamento, ele não impediu a surpresa e a emoção, Não. né? Não impediu de Até forma porque a alguma. gente foi com muita dúvida, né? A gente foi com dúvidas, assim. Sim, sim. Mas, ô Diego, vamos falar do filme já? Bora. Porque assim, meu, o começo do filme pra mim, eu acho que é um problema, porque ele é tudo muito apressado. Eu sei que não tem como fazer diferente, tá? Senão a gente vai ter 5 horas de filme. Eu não ia reclamar, né? Mas não tem como colocar no cinema 5 horas de filme, né? É inviável isso. Mas ali a gente tem o quê? O Peter sendo procurado, perseguido pela polícia, tendo o mundo ali virado de cabeça pra baixo, né? Todo mundo ali envolvido com ele, tá sendo puxado pra esse redemoinho de má publicidade, assim. E daí eu tenho 3 cenas, cara, que eu quero destacar que eu gostei muito. Que a primeira é quando eles estão lá pelas teias, ele e a MJ, né? E dele para no andaime, ele pega o celular pra falar com o Ned, eles ficam, dude, dude, dude. E tá a MJ ele parada também no andaime, né? Apavorada com a altura. A outra é quando o Peter chega na escola, né? Daí tem o professor mega fã dele e o outro lá que apoia muito o mistério. A gente que é professor, a gente sabe, né, que se tem isso, né, um aluno é muito querido por alguns professores, odiado por outros, né, e a terceira cena, assim, que eu achei muito legal, é quando tá na delegacia e o Ned começa a falar tudo que ele fez, assim, se vangloriando, né, e o detetive só anotando as coisas ali, e daí quando ele percebe que, na verdade, tá falando muita merda, né, ele pede pra tirar essa fala dos autos, né, Diego? E, tipo assim, Sim, sim, toda sim. essa construção de início, né, todo esse é para um julgamento que nem tem desfecho, né? Tudo isso só serviu para uma única coisa, né, Diego? Que é Ah, mostrar assim que eles precisavam de advogado. Mas o filme é tão bem feito assim que esse erro entre aspas, né, é irrelevante, né, meu, como eu falei antes, mas É uma fala aí um pouquinho forçação, do né? Uma pequena forçação de barra, é, mas fica abafada diante de tantos acertos e tantos sim, momentos assim mágicos. Acho que essa é uma palavra boa, né? A gente viveu momentos mágicos no cinema, né? Quem já assistiu, né? Aliás, eu recomendo fortemente que você que está ouvindo ou assistindo esse podcast aqui já tenha assistido, né, o filme, sim. a não Ah, ser que lógico. esteja, né, tranquilo aí para receber spoilers, né? Sim. Ah, Mas, ô Diego, fala do começo do filme aí, desse advogado aí que chegou pra defender o Peter. Ah, que legal, né, cara? E aí tivemos então, né, esse momento surpreendente, todos que devem estar ouvindo aqui já sabem, né, o nosso ator Charlie Cox aí representando aí reprisando, né, o seu papel de Matt Murdock, Ah, o Demolidor que nós vimos aí na série da Netflix, um Demolidor que agradou, que fez sim. um personagem, um papel, né, uma atuação e tivemos uma representação nas telas muito boa, né, eu particularmente gostei mais desse Demolidor do que do Ben Affleck. Claro que a gente tem que Né? perdoar as épocas, as gerações, né? Sim. Passa-se muito tempo, melhora-se tudo, né? Melhora-se a qualidade de filmagem, melhora-se o roteiro e tal. Mas, muito bom esse Demolidor. E ver ele no filme foi maravilhoso. Já de início, né, Leandro? Assim, já ali bem no iníciozinho, na nossa cara Sim. ali, né? Foi muito legal, foi um choque, né? Não teve nem a preparação. De repente cortou a cena, mostrou ele ali sentado conversando com eles. Foi o Muito primeiro legal. grande grito do cinema, eu diria. Eu acho que sim. Eu acho que foi. Acho que foi. A minha Essa cena. sala, a minha sessão Fala, tava fala. muito animada, cara. Minha sessão tava muito animada, tava muito divertido, assim. A galera tava vibrando e gritando muito em muitos momentos, assim.
Mas esse acho que foi o primeiro grande E momento. o Charlie Cox, ele é um demolidor perfeito, como tu falou, porque pra mim, meu, o cara parece que é cego mesmo na série da Netflix lá. O cara, ele vestiu, né, encarnou o personagem ali. E é 10 segundinhos, né, que aparece ele, mas é muito legal, né, que vem aquele tijolo e ele pega o Sim. tijolo com a mão e o Peter, cara, como tu fez isso? Dele, é que eu sou um ótimo Ah. advogado. Ô, meu, Muito bom. demais, velho. Assim, ó, todas as piadas foram muito bem feitas, cara. Sim, 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 sim. Eu até tenho uma pequena crítica que eu acho que foi muita piada, acho que podia diminuir 10%, Ah, né? Mas tava não, muito bom, tava muito agradável, o sim. filme tava gostosíssimo de assistir, e assim, teve muita piada, na minha opinião, podia ser um pouquinho menos, pouca coisa menos, sabe? Acho que teve momentos que foi muito um atrás da outra, assim, pá, 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 pá. Acho que podia diminuir um pouco. Porém, foram muito boas, então, sabe Todas assim, boas. não tem quase crítica. Não é aquela coisa que tu vai cansando da piada ou que não são tão boas e daí isso atrapalha a experiência. Não atrapalhou. Ficou maravilhoso. E além do mais, as piadas, elas eram piadas, na maioria das vezes, eram piadas referência. Então, pra quem é Uhum. fã, né, tá recebendo seu service aí, abraço de novo pro Érico Borgo aí. Aliás, Érico Borgo, quando quiser, chega aí pra gravar um podcast com a gente aí. Mas, Ó, cara, a piada sempre com referência, né? Piada sempre que além de ser uma piada, é um momento legal, assim, de tu, pá, isso aí, lembrei de tal filme, lembrei de tal série, poxa, verdade, aquele herói. Então, muito bom. E, nossa, ver o Demolidor ali foi muito massa, cara, adorei, muito legal. Ah, e vamos lembrar que Spider estreou aqui, né, nas telas, no Brasil, pelo menos, no dia 15, né, à noite, nas telas de cinema, e no mesmo dia 15 de manhã, nós tivemos, e fizemos já o podcast sobre isso, o quinto episódio de Gavião Arqueiro, né? E nesse quinto episódio nós tivemos quem aparecendo? O Rei do Crime, Kingpin, Wilson Wilson Fisk. Fisk, né? Também reprisado por Vicente D'Onofrio. Então, a Marvel e a Disney mandaram duas no mesmo dia, né? Jogada ensaiada, né, Leandro? Um levanta, o outro chuta. Perfeito, né, cara? Foi lindo, Perfeito. foi lindo. Perfeito. Eu ia falar. Ah, eu lembro das piadas, meu. Eu não lembro de nenhuma, assim, piada que eu não achei graça. Teve uma que eu achei meio piada de tiozão, sabe? Tipo assim, aquela do pavê, sabe? Mas eu achei engraçado. Que foi a tia May oferecendo água filtrada ou água salgada pro Optimus. Eu nem Realmente. entendi, né? Por quê? Sei lá, que você é um polvo, né? Tipo assim, bem piada de tiozão, né? Mas foi Ele foi. engraçado mesmo assim. Não Ele é que foi, ele seja foi. ruim. É piada de tiozão, né? Não, não, o clima tava agradável, tava tudo numa boa. Mas Tava indo, tudo muito continuando legal. no filme lá que nós temos, daí o Peter, né, dando tudo errado na vida dele, né, não conseguindo ir pra MIT lá, daí ele tem a ideia genial de ir falar com o Doutor Estranho lá, e agora faz sentido, né, meu, o Wong ter ido atrás do Shang-Chi, porque ele virou o Mago Supremo na ausência lá do Doutor Estranho durante o blip. Aliás, eu achei sacanagem, né, o Estranho voltar e não devolver, assim, o cargo pra ele, né, Diego? Mas, tipo, beleza. Né? Mas para mim, o Doutor Estranho ele foi inconsequente, meu, sugerindo ali a magia do esquecimento pro Peter. Claro que ele ficou ali sensibilizado, o Peter é um adolescente, ele tem que lidar com tudo aquilo ali, mas mesmo assim, meu, é um descaso, assim, a magia, o feitiço é algo muito sério. Mas engraçado que ele rebate o Wong, né, Diego, dizendo sobre a festa maluca lá que eles fizeram e usaram a tal magia. E daí o Wong diz assim, ó, que festa? E o Doutor Estranho, viu? É isso mesmo. Foi Viu muito como boa. funciona? Funciona, né, Foi cara? muito boa, cara. Foi muito boa essa daí. Porque capaz dele nem ter usado, né? Só pode Sim. apenas ter brincado com o Ong, É. né? Só pra fazer valer o argumento dele. Foi Aham. tipo uma armadilha mental que ele pode ter criado. Ou pode ter sido verdade mesmo, né? Cara, muito engraçado, muito legal mesmo. Sim. Só que isso é algo pequeno, né, Diego? Se for ver, né? Agora fazer todo mundo que saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha lá já é algo grandioso, né, meu? Mas eu não culpo, assim, o Peter por atrapalhar a magia, né? Nem eles mesmos sabiam o que tava pedindo, né, meu? Então, ele não pensou nas consequências, ele é um adolescente, e a gente lida aí com mais de 100 adolescentes por dia, né, Diego? Vai dizer, desculpa vocês adolescentes aí que estão nos escutando aí, mas É uma adolescente faz fase. merda, né, meu? Né? É Faz uma merda. fase, é uma fase. É uma fase da gente começar a fazer bastante merda pra aprender com isso, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muito Sim. espaço pra isso. Então mas faz parte. E assim, cara, eu gostei bastante disso. Eu acho legal. Durante o filme, eu imagino que muitos de vocês devam ter ficado com raiva do Peter por estar fazendo tanta cagada. Mas é como o Leandro falou, a gente faz muita cagada em alguns momentos da nossa vida. E ele é ainda muito adolescente, muito novo. Então ele vai lá e primeiro ele quer resolver, ele tem uma referência quase que paterna aí pro Doutor Estranho, afinal o Doutor Estranho ajudou ele bastante, e na ausência do Tony Stark, acaba sendo a próxima referência aí de, né, alguém que vai defender e ajudar ele, né?
enfim, se sente, né, confortável para ir lá e pedir, né? Engraçado o Doutor Estranho no final falando, né, assim, se você já ligou para eles, já cobrou ele, já insistiu e não deu certo, né, beleza. Daí o Peter, eu devia Aham. ter ligado, e aí ele fica muito Ah, indignado, né? mas é muito legal, né? Porque o Doutor Estranho tá falando dele, a MJ não, a MJ não. Daí o Doutor Estranho lá na santa paciência muda o feitiço, deu o Peter, o Ned também. E o Estranho, quem é Ned? É mesmo, beleza. Deu o Peter o rap, eu achei engraçado, né? Cara, ele fala assim, ó, rap? Não, não tô feliz, cara, eu tô me concentrando aqui, né? Pra quem não sabe, né, o trocadilho ali com a palavra em inglês, né? E o Rap Peter enche feliz, né? tanto o saco, meu, tanto o saco ali, que é muito plausível sair do controle tudo aquilo ali, né, meu? Então, eu vi muita gente reclamando, assim, do Estranho errar o feitiço, mas pra mim é muito tranquilo aceitar isso, assim. Imagina alguém Sim, no teu sim. ouvido, assim, falando ali sem parar, sem parar, sem parar. É um saco, né, meu? Sim, azucrinou. Azucrinou os ouvidos ali do Doutor Estranho. A gente teve uma pequena explicação, né, Leandro, do porquê que tava com neve, né, ali na entrada do Sanctum Ah, Sanctorum, né? Que era sim, uma coisa que boa. no trailer a gente não tinha isso. No trailer, assim, uma justificativa pra isso, né? Ficou essa pergunta pra ser respondida no filme, né? Achei que a resposta ou tem alguma referência mais profunda que eu não peguei ainda, ou achei uma resposta meio vaga, assim, né? Algo em torno de um portal lá com a Sibéria, né? Algo assim que eles falaram, ou com. Não, era até um outro reino, né? Fora do Pois planeta, é. eu acho, que era um reino de gelo, e aí teve alguma conexão, algum portal, e aí, né, veio esse gelo todo aí. Daqui a pouco é uma referência pra gente pesquisar depois, pode ser Uhum. alguma coisa assim. Porque senão, caso contrário, não vejo muita necessidade de terem feito isso, né? Mas enfim. Vender bonequinho, né, meu? Porque já tem um bonequinho do Doutor Estranho com uma pá de gelo na mão, né, pra vender dos Funko, né? Uhum. Ah, Mas, ô, pode meu, ser. só pra acabar a fala ali, vai dizer, meu, como tu falou, o Doutor Estranho, ele chegou no final e falou pra ele sobre a ligação, então o Doutor Estranho foi inconsequente também, meu. Ele poderia ter falado isso no começo, não sugerido direto a magia, né? Mas são detalhes, assim, que todo filme a gente nem releva, né, Diego? Não, não, é pra fazer a piada ali, é só pra Aham. brincar e tal. Mas, ô, É. meu, daí E, a e aí chegada... eu fico pensando assim, ó, eu fico Fala, fala. pensando até assim, só conectando com o que tu falou, né? Eu fico pensando, poxa, tipo, abriu o multiverso, eu ia falar metaverso, abriu o multiverso, né? Agora vocês falam de metaverso, abriu o multiverso, né, cara, por um feitiço de esquecimento, né? Tipo assim, poxa, mas uma coisa tão pequena, né? Tipo, um feitiço que era pra conter, só pra causar um esquecimento, abriu o multiverso, tipo, não é uma consequência forte demais para um feitiço pequeno, básico, né? Sim. Eu É fiquei que eu acho pensando um que pouco isso, tá. né? Eu Mas acho que assim, tá só tudo pra bagunçado, né, passar. meu? Já liga com o Isso, Loki, isso, com a isso, Wanda, com o isso. Darkhold. Acho que já tá tudo meio bagunçado. Tudo que É, isso uma que eu ia falar. pequena fagulha já destrói tudo, né, meu? Mas Exato, exato. eu quero falar, velho, porque a chegada do Dr. Octopus, né, meu? O jeito que ele chega quebrando a ponte, arremessando o carro, tocando o terror, toda a luta com o Peter, né, meu? O Peter ainda tendo que ajudar as pessoas enquanto luta ali. Meu, essa é a essência do Homem-Aranha, né, meu? Mas assim, ó, demais, demais. E o desfecho da luta ali com o Otto absorvendo ali a nanotecnologia e daí o Peter ele comandando ali os braços mecânicos, cara, eu achei sensacional, né? Porque na força e na experiência, meu, não tinha como o Peter ganhar do Otto, tá ligado, né, Diego? Vai dizer. Sim, 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 perfeito, perfeito. Acho que é bem por aí. E também a armadura, né? A roupa, né? O traje do Peter ajudou ele, né? Quando o traje de forma automática, né? Como um celular aí que se conecta com um novo dispositivo, né? Ele reconheceu ali, né? Novo dispositivo conectado, Aham. deseja utilizar. Então, assim, apareceu uma notificação para ele ali, e aí ele ligado nas tecnologias, né? E também não é tão burro assim, né? Até que ele é bem inteligente. Ah, o Então ele Peter é foi lá e gênio. né? Gênio, né? Então ele foi lá e já, pum, pá, posso controlar aqui essa galera, posso controlar aqui essas armaduras. Então foi bem boa a forma como se desenvolveu, porque é aquela coisa de mexer com nossos sentimentos, né, Leandro? O Dr. Sim. Octopus estava levando a melhor, estava ali deixando o Peter mal, aí tirou um pedaço da armadura dele, a gente fica. Né? Aí quando vê a armadura se adapta ali com a. É absorvida pelos tentáculos, né? Ô, Pelas meu, garras, e tu pensa, nossa, e aí quando vê, inverte, né? O Peter assume o Aham. controle da E situação com tu uma viu jogada. que o Otto, ele botou a garra lá, né? Aquela garra afiada, aquela agulha gigante lá, e foi no peito do Peter, que daí a armadura ela foi proteger ali, né? Que quebrou um pouco daquela garra. Meu, o Otto foi pra matar ali, né? Uhum. Louco, Que né, meu? loucura. Ô, meu, Foi louco, e né? nisso já vem o Duende Verde, meu. Daí no cinema ali, todo mundo já tava gritando, mas já? Todo mundo apavorado, né? Mas daí o Doutor Estranho, ele faz um portalzinho, puxa o Peter e o Otto lá pra prisão, que ele construiu, né? Dá um up nos poderes do Peter ali.
e agora ele pode pegar todo mundo lá e com aquele poderzinho lá que o Doutor Estranho moldou na hora e enquanto isso o Estranho foi lá resolver os seus problemas aí, Diego. E deu uma coisa ali que eu achei interessante. A gente já sabia dos vazamentos, né? Aquela roupa preta do Peter confirmaram, né? Que foi os seguidores do Mistério sujaram de tinta verde ele, né? Ele vira do avesso aquela roupa lá. E foi vazado isso, né, cara? Sim, sim, A sim. gente já Ali sabia não disso. teve surpresa, ali não teve surpresa, né? Mas eu achei nada a ver, né, meu? Virar a tua roupa ali, e daí Também. tu tem um novo uniforme só pra vender boneco, né, meu? Exatamente. Aí é só pra vender boneco. Pra mim é perfeitamente isso. Achei que não tinha necessidade, assim, mas tá, ok, não ficou feio, não atrapalhou, só achei meio desnecessário, mas faz parte. Uhum. E o Peter agora, né, cara, primeiro ele tava muito bem assessorado pela tecnologia, né, cara, quando ele tinha o Stark pra dar pra ele diversas opções tecnológicas. E agora ele tá bem assessorado pela magia, né, cara? Sim, Né? Que agora saímos da era da tecnologia e estamos na era da magia, porque agora, sem o Tony Stark, o Doutor Estranho aí tá meio que como um grande líder aí, né, e como um dos mais poderosos, né? sim. Ô, meu, e muito legal também o jeito como trouxeram lá o Electro e o Homem-Areia, né, Diego? Assim, ó, fizeram uma explicação básica ali. Não precisavam entrar profundamente nesse assunto ali, de como ele não é mais azul, né? Ali, ó, ele consertou os dentes, bem simples, né? Absorveu ali a energia de uma realidade diferente, papum, acabou. O Homem-Areia chegou ali como amigo do Peter, assim como ele terminou lá o filme do Spider-3 lá, né, meu? E a luta, meu, muito foda ali, os efeitos especiais do Homem-Areia, junto com a eletricidade do Electro, assim, ó, demais, né? E também faz todo sentido ele se voltar contra o Peter ali, né? Ele acabou de mandar o Electro pra prisão, né? O cara sumiu, imagina lá. Não é o mesmo Peter Parker que tu conhece. O Electro some. Nada mais justo do que o cara desconfiar, né, desse novo Homem-Aranha, Diego. Sim, 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 sim. Então a gente tem o Homem de Areia chega protegendo o Muito legal, Homem-Aranha né? ali. Faz uma Muito, barreira. muito massa, muito massa. E, cara, gostei muito dos poderes do Electro, né? Dava medo, né? Aquele raio poderosíssimo, né? Do Electro, né? Sim. Tava bem bufado, que nem diz a galera, assim, né? Ele tava ali com um upzão, assim, de tecnologia, de eletricidade, né? E depois ainda dá mais um upgrade mais pra frente, quando ele pega lá o reator mais lá na frente. E Sim. aí a gente tem o Peter, então, conseguindo levar alguns ali, né? Mas aí quando a gente tem, não sei se eu tô pulando coisa demais, mas a gente já pode falar da parte ali do... Bom, depois tu volta se tu precisar. Aí a gente Aham. tem ali o momento que a gente também acho que tinha visto no trailer, né? Que é o Peter roubando aquela caixinha, aquele cubo, né? Aliás, legal depois a gente Ah, dar uma mas, ô, Diego, pesquisada. Ah, deixa eu falar antes, porque pra mim foi inesperado, né, o jeito que o Duende Verde apareceu, né? Aliás, o William Dafoe é muito foda, né, meu? O cara é um baita ator, ele entrega ali um Duende Verde maníaco, lunático, psicopata, sei lá. E como tu falou antes, cara, a tua esposa falou, né, do Oscar, cara, eu acho sim que o William Dafoe ele poderia concorrer ao Oscar por atuação aqui, meu, sim, falando sim, sério mesmo, assim, ó. verdade. Verdade, Porque tava muito bom. a gente reclamou lá Tava do muito bom. Carnificina, que tentaram humanizar o Cletus e ficou aquela porcaria de filme. Então, isso que é vilão, velho. Olha o jeito que ele lida ali com os demônios dele. Ele vai atrás da May pedindo ajuda. E, cara, me surpreendeu muito, sabe? E a partir daqui, daí tem só. Daí sim, né? Daí tem o Quinteto Sinistro, né? Sendo preso lá. E pra mim, nesse momento, acabaria o atum do filme, Diego. Mas antes de tu falar da luta ali, meu, eu quero falar que é o dilema clássico do Homem-Aranha, cara, dos quadrinhos, que ele sempre tenta fazer assim a coisa certa, né? Ele tem isso dentro de si ali. Claro que vai criar várias ramificações aí que vai ter consequências que envolvem, sei lá, ali os entes queridos, todo mundo ao redor dele. Mas isso é o clássico, né, meu? Até o Doutor Estranho fala, né, meu? Às vezes eu me esqueço que tu é apenas uma criança, né, cara? Então, assim, ó, por mais que as decisões que ele toma pode ser impulsiva, errada, ele é até um ser humano adulto, né, cara, já é falho, Diego. Imagina ali como é que a gente vai cobrar a perfeição de uma criança, de um adolescente que o Peter é. Ele tá apavorado ali que os vilões eles vão voltar para suas realidades, vão morrer ali, né? Quando ele e principalmente o Norman, né? Porque ele se apega ali com ele na pequena fala que ele tem com o Norman Osborn, que ele volta ali um ser doce, né, meu? Então imagina assim, ó, por causa da merda que tu fez, agora essas pessoas vão voltar e vão morrer, como o Doutor Estranho falou, bem simples, né? Então, mesmo que seja o destino delas, né, tu vai querer consertar isso, né, Diego? Sim, sim.
Com certeza. Eu queria comentar também uma coisa que eu não sei se eu estou atravessando aqui, mas os três conseguem, os três a princípio teriam condição de serem aceitos no MIT, né, cara? Eu fico pensando aqui Uhum. que isso dá um entendimento pra gente que os três são muito inteligentes, né? Sim. MJ, Peter, porque para vocês, não sei se você sabe, né, gente, mas o Massachusetts Institute for Technology, o MIT, é uma das instituições top do mundo, assim, e para ingressar lá tu tem que ter notas altíssimas, né? Então, Uhum. é como se fosse um equivalente Sim. ao ITA, como se fosse um equivalente ao Instituto Russo, ou ITTJEE da Índia, né, Sim, de sim. programação. É uma das maiores escolas do mundo. O Tony, né, cita um pouco também o MIT em alguns episódios de alguns filmes que ele está, né? Mas Sim. enfim, só queria Mas comentar isso. a escola deles já é pra alunos super, mega, ultra inteligentes, né, meu? Não é uma escola normalzinha que eles já estudam, né, meu? Então, todos ali da Verdade, escola já têm condições pra ir, né? Isso já mostra verdade. mas já ser aceito já é outra história, né? Entendeu? Então, Sim, sim. E o Peter também, como tu falou, né? Ele tem essa índole de querer salvar todo mundo, mas ele também teve uma influência da Tia May, né? Tia May também comenta um pouco isso sim. com ele, assim, fala assim, Sim. porque num certo momento, vamos lembrar que o Peter ele teve um primeiro ímpeto de se defender, tipo assim, tá, beleza, agora vamos mandar esses caras embora pra terminar, porque tudo começou com ele querendo que todo mundo esquecesse que ele é o Homem-Aranha. Aí tivemos um efeito colateral, chegaram os vilões. Então o Peter pensou assim, tá, deixa eu mandar esses caras embora e pronto, resolvi o meu problema. E aí a Tia May começa a falar, olha, não é só sobre tu, né, vamos pensar nos outros. Vamos ajudar essas pessoas que chegaram aqui agora porque eles estão precisando de ajuda, né. Então a Tia May ali, convencida pelo Osborn, né, Sim. acaba, né, pedindo pro Peter. E isso faz o Peter repensar e faz o Peter querer salvar então os vilões. Começamos aí a entender um Uhum. pouquinho a dinâmica que o filme vai tomando. Um Sim. comentário, né, E Leandro, legal, assim, ó, tanto o Octopus, né, o Dr. Otto Octavius, ele tem um grande respeito pelo Norman Osborn, né, e a gente percebe isso no filme, desde o início, desde quando ele tá preso lá no início, quanto também, de certa forma, o Osborn, ele estava nesse filme, assim, aparentemente num patamar superior, tanto é que ele é o último a ser combatido, a ser detido, né, e é o responsável pela morte da Tia May, então ele é quem causa os maiores estragos dentre esses vilões todos aí que estavam no filme, né? E isso nos leva a lembrar aqui, acho que é legal fazer essa referência para quem nos ouve, que o Norman Osborn, ele tem realmente um papel de liderança entre os vilões do Homem-Aranha em diversos arcos e até mesmo frente aos Vingadores, né, Leandro? Se tu quiser comentar um pouco mais isso, né? A gente até estava uma vez falando, eu e tu mais dizendo, né, que um possível grande vilão que a Marvel poderia construir mais pra frente no MCU, isso já faz bastante tempo que a gente tava falando isso, né? Hoje, certamente, talvez tu já não pense mais dessa forma, mas eu me lembro de uma vez tu me falar, né, cara, Norman Osborn tem potencial, porque nas HQs ele já foi, em algumas vezes, um grande líder, já trouxe formações fortes, assim, pro mundo das HQs. sim, ele que é o. Ali fez os Vingadores Sombrios, né, cara? Isso. Então o Norman Osborn, ele é ali, ele pode ser levado pra política, mas como ele mesmo falou, né? Ah, não existe Oscorp aqui. Então eu fico meio assim, né, meu? Ah, então não existe Norman Osborn aí? Ou será que não é tão conhecido e a gente vai conhecer na próxima trilogia do Homem-Aranha aí? Ele vai conhecer um Harry, sei lá, na faculdade, tá ligado? Sim, sim, sim. Né? Porque Então, o Peter que a gente conhece do universo do Norman Osborn é um Peter que tá na faculdade, né? então, sei lá, eu fiquei com medo de não ter um Harry, né, um Norman, assim, eu quero muito, né, meu, que isso aconteça. E lembrando, né, que eu tô falando que a tia May convenceu o Peter a ajudar, ela trabalha no lugar que ajuda as pessoas necessitadas, né, e Sim, aquele lugar é sim. o mesmo do joguinho do Homem-Aranha, né, do Play 4, né, muito legal até. Mas vamos falar um pouquinho da luta ali contra o Doutor Estranho, Diego? Claro, tem um momento Cara, muito legal pra gente falar ali, né? A ah, gente começa ali com aquela batalha, a gente tem aquela cena que a gente já sabia que ia rolar, né? Também acho que foi mais um vazamento, mas também tem, acho que, não sei se é foto trailer, que é o Doutor Estranho tirando a alma do Peter, né? na projeção astral. Na Não, isso aí projeção tava no astral, trailer já, tava no trailer. isso aí tava no trailer, né? Mas muito legal ali que a gente vê uma habilidade um pouquinho surpreendente para o Doutor Estranho, que é do Peter conseguir controlar bem e rapidamente o seu corpo, né? Talvez Sim, algo aí até ficou relacionado estranho. com os seus instintos aranha, né? Eu pensei Porque nisso, né? No sentido é, aranha.
Pra mim é o que faz sentido, é isso. É, São os instintos aranha dele aí que acabaram permitindo isso, porque caso contrário, era a primeira vez que ele experimentava essa sensação, né? E mesmo que já tivesse algumas vezes, aparentemente não se consegue ter um controle tão rápido assim do corpo, né? não lembrei agora que Então. quando ele sai do corpo, ele fala, eu morri! Apavorado, né? Aham, aham, Mas, tipo assim, aham. fica meio nada a ver, né? Ele fazendo de bobo ali, né? Parece brincadeira de criança, né? Sim. Mas É que pra ele mim não é quer tranquilo. devolver, né? Ele fica É, tentando tirar sim, sim. pra não Não, tem, entregar, né? não consegue se E, mexer, né? sim, e muito legal ali nesse momento ele tentando fugir com toda aquela habilidade dele de rapidamente sair voando e atirando teias, mas o Doutor Estranho também com um reflexo muito bom vai criando portais que vão acabando confundindo ele e também vai criando Sim. um laço, né, com a magia, com aquela magia que Uhum. parece uma faísca, né? Ele cria um laço e consegue laçar, né, o Spider. Então essa cena é muito legal. Na Eu acho que sequência. eu acho que é o laço de Sitorak, se eu não me engano. Agora eu posso estar falando uma merda, Hum, mas eu acho que é o laço de Sitorak, o nome dessa magia. hum. Uhum. O cubo se chama Máquina de Clávados, né? Hum, Que a sim, gente pode depois dar uma pesquisadinha, assim, ver o que tem de referência nisso sim, nas sim, HQs. Mas é a máquina com CCH, né? Não é com QU, né? Máquina, sim. né? Máquina de Clávados. E aí o Peter consegue, então, escapar um pouco. Aí vai o manto, né? Como é que é o nome do manto mesmo? O de levitação? O manto de levitação? Isso, manto da levitação, vai atrás do Peter e pega o Peter, e aí a gente tem. Eu não sei tu, cara, mas eu rapidamente pensei no episódio de Nossa, What If, com que a gente tem o certeza. Peter, né? Bah, Então ali acho que teve ali uma pegadinha rápida ali nisso. Na hora do filme eu pensei nisso, pensei, pá, eu acho que eles estão fazendo aqui uma mini referência com o What If, com aquele certeza. episódio que a gente teve, né? Ou o Arif fez, já sabia e já botou no desenho, né? Também, pode ser, não sei o que aconteceu antes. E a gente teve depois, né, o Doutor Estranho vendo que não ia conseguir, talvez, nem com seus laços e portais e nem com o manto, então ele cria a dimensão espelhada e consegue jogar Ah, o Peter pra loucura. dentro dela. E aí começa aqueles efeitos que a gente adora, que a Nossa. gente adorou conhecer no filme do Doutor Bah, Estranho, né? Aqueles efeitos de umas duplicações e ramificações da realidade. E isso explica aquela cena do trem, né? Que a gente tava vendo que pelo trailer, fica uma sensação de que aquilo era uma consequência do multiverso, mas não. É uma luta entre os dois na dimensão espelhada, né? Pelo menos pra mim, uhum. no trailer, isso não tava claro. E no filme ficou. E aí Cara, a gente tem, né, mas Leandro? eu vi em 3D, deu até uma dor de cabeça nessa hora, assim, meu. Mas Puxa vida. a referência ao trem, né, a Spider 2 foi muito legal. Sim, sim, sim. E aí a gente tem o Peter, quando ele começa a entender, esse desfecho foi Ah, muito melhor. legal, Acho que só que eu e daí tu, né? ele. E aí, claro, nesse momento aí, eu e tu ainda tivemos uma experiência ainda maior que qualquer fã, né? Porque o que acontece, né? O Peter fala assim, ó, peraí, isso aqui tá parecendo a espiral de Arquimedes, né? O que é a espiral de Arquimedes? Espiral de Arquimedes, pessoal, para quem não sabe, é um tipo de fractal. E fractais são reproduções de imagens que vão se reproduzindo de maneira cíclica e criando um mosaico de imagens muito bonitas, né? Uma forma talvez mais simples de tu conhecer alguns fractais são por algumas obras do desenhista famosíssimo, o Leandro gosta muito, o M.C. Escher, O né? Asher. Apesar de que ele trabalha também com outras coisas como ilusão. Mas fractais, tu botar numa busca ali do Google, tu vai ver imagens muito bonitas, aparece um pouco na natureza, com algumas plantas, com algumas flores, com algumas conchas de caracóis, e é uma imagem que ela vai se repetindo como se fosse ciclicamente uma reprodução em cima da reprodução e gera um mosaico de imagens. Então, quando ele fala isso, ele está fazendo a referência a isso. Ele até não sei se ele chega a usar a palavra fractal, mas é isso que ele quer dizer. E daí ele fala: bom, isso aqui é geometria, né? Acho que eu tô pegando o jeito disso aqui. Meio que como um adolescente mesmo, né, Leandro? Quando tá jogando um jogo difícil e tu começa a pegar, assim, o padrão, o ritmo da coisa, sabe? Uma coisa bem da brincadeira, assim mesmo, né? Então ele fala assim, acho que eu tô pegando o jeito, acho que eu tô pegando o jeito desse jogo. E ele fala, posso botar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, falando ali da questão de uma construção geométrica. Aí ele cria ali uma redoma de teias que pegam o Doutor Estranho e formam mais uma imagem geométrica muito bonita, parecendo meio que uma mandala ali, né? E fala pro Doutor Estranho, sabe que magia é muito legal, mas tem uma coisa mais legal que magia, matemática. Nossa, Nossa. nesse momento, Ô, não, meu. talvez a sessão talvez não tenha vindo abaixo, mas eu gritei sozinho. Sabe quando Cara, tu eu ia vai falar. sozinho, Leandro? Sim. Sabe quando tu vai sozinho, assim, tipo, tu acha que todo mundo vai vir contigo e vai só tu?
Sim, eu É, gritei sozinho nessa hora. eu ia falar, o pessoal achou que eu era maluco na sessão, acho, né? Só eu, nessa hora, em que eu olhei pro lado, ninguém Aham, veio comigo. Mas, ó, meu, aham. mostrando que a matemática... Agora a gente pode falar pros nossos alunos, né? Ô, meu, a matemática é muito importante, cara. Pode salvar o mundo, cara. É mais importante que a magia. Olha só, a gente tem uma explicação Sim, agora e mais lá na linda. frente, os três Peters se juntam para usar Ah, o conhecimento que eles têm de ciência em geral, e aí envolve matemática, química, física e biologia, para conseguir, né, as refazer exatas. lá. Para quem não sabe, então, quem tá acompanhando a gente há pouco tempo, eu e o Leandro somos professores de matemática, apaixonados pelo mundo nerd, fazemos o nosso podcast aqui, mas também a nossa profissão atualmente é também como professores de matemática. Mas vamos seguir, meu. Tivemos a luta aí e o Peter consegue, né, um desaforo, mas ele deixa o Doutor Estranho preso dentro da própria dimensão e consegue sair dela. Que sacanagem, meu. E daí ele, com toda a boa vontade, ele vai ajudar os vilões, meu. A Tia May ali, né? Como tu falou, incentivou ele. Então faz todo sentido, assim, o Peter ele querer curar todos antes, assim, de voltarem para suas realidades, meu. Para que eles tenham pelo menos alguma chance, né, Diego? Mesmo que seja mínima, eu diria, assim. Eu acho muito legal, assim, quando eles abordam esse lado inteligente dele, né? Porque o Peter é um gênio, né, meu? Então, muito ver, assim, muito legal tu ver ele curando o Otto, por exemplo. E o que eu mais gostei, Diego, foi aquela hora que tem o sentido aranha maluco apitando, meu, que nem doido. Eu gosto muito, assim, como eles mostram no filme, é isso, focando ele, né, deixando desfocado ali atrás, assim, mas ele não sabe de onde vem o perigo ali, ele tá se concentrando e toca a teia no Norman Osborn, né, meu? Daí volta Hum. aquele psicopata que a gente tanto fala, esse vilão, assim, que é fantástico, né, cara? O grande vilão de Homem-Aranha, né, meu? E daí ele volta de uma forma brutal, né, Diego? Daí é pra destruir todo mundo ali. E todos os vilões vão com ele, né, meu? Sim, 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 exatamente. Aquela cena ali é muito legal, né, cara? E agora, enquanto tu falava, eu só queria voltar ali numa coisa que eu me lembrei, tenho medo de esquecer depois, que quando eles estão na Batalha da Ponte, não sei se já tinha chego o Duende Verde, acho que ainda não, acho que ainda era só o Otto que eles estavam enfrentando, tem uma hora que um carro é arremessado contra o Peter e ele pula para se desviar do carro, e para mim aquilo foi muito similar à cena que a gente tem de um carro sendo arremessado contra o Peter e a Mary Jane quando eles estão numa cafeteria, acho que em Homem-Aranha 3, se não for o 2. Mas Acho que é é o lá do Tobey. 2. Lá do Tobey. Acho que é o Então faz próprio sentido. Otto. Acho que é o próprio Então, Otto que toca. faz sentido, faz todo sentido. Então, assim, muito parecido, né, a cena, na minha opinião, assim, o carro vem na nossa cara, o Peter escapa dele pulando, assim, aquele salto, né, meio gazela, meio aranha louca lá, escapa, né, do carro, e o carro vem na nossa cara, e aí eu achei isso, de certa forma, uma certa referência, mas pode ser só loucura desse fã enlouquecido aqui. Não, assim. Não, mas daí tem toda aquela. O Duende Verde tá brutal, né, meu? Quebrando o Peter ali ao meio, destruindo. E chega no final lá do prédio, lá embaixo no prédio. E daí tem algo que me surpreendeu muito. Eu não esperava isso. Aliás, até as cenas dos trailers, assim, nos enganaram, né? E porque daí a gente. Ele chega com o planador na costela, assim, na coluna da Tia May, né, meu? Mas uma porrada que na hora eu pensei, meu Deus, cara, meu Deus. Quebrou ali, mas depois ela se levanta e eu pensei, ela sobreviveu, graças a Deus. E Não, daí eu já sabia. ela começa a falar toda a frase, né? Diz lá, né? Vem a frase icônica, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Achou. E a sessão vem abaixo, né? A galera Ah, da pré-estreia lá ali eu assistindo, já tava nossa, lacrimejando. enlouquece. A Encheu de galera lágrimas os enlouquece olhos. ali. E É. daí, né, cara, a Tia May vem a falecer, né, cara? Bom, é chocante, meu. O Tom Holland, assim, ó. Depois até eu falar melhor da atuação do Tom Holland, né? Porque, aliás, né, meu? Ali o trio, né, meu? O Zendaya, Ned e o Tom Holland estão demais, meu. Aliás, a Ned com a MJ ali, o Ned com a MJ são um alívio cômico muito engraçado, né, meu? Mas Sim, o Tom Holland, cara, assim, ó, me mostrou toda a dor dele na perda da Tilly. Eu acreditei, tá ligado? Mostrou um grande sim, ator. sim, sim. Ali ele começa a tomar um pouco mais de consciência, né? Das consequências de tudo que ele tá fazendo, né? Porque até então as consequências elas estavam sendo um pouco mais de ordem patrimonial, Sim. de destruir coisas e tal, né? Ou de ser preso, mas aí agora envolveu uma perda muito grande para ele, né? E ficou destruído, né, E, cara? assim, acho que é a primeira grande perda, ou pelo menos a primeira grande perda familiar, né? Que o Peter tem, né? Porque Sim. o Tobey nós tivemos a perda do tio, né? E também a perda do amigo, né? Do Harry. E o Andrew, né? Nós tivemos aí a chocante perda da Gwen, né?
que ele inclusive traz isso pro filme de uma maneira muito legal, de uma Sim, maneira muito falaremos. legal. Falaremos depois sobre isso. Cara, vamos entrar nessa parte então. Estamos Vamos, vamos. ali com o Peter, se perde um pouco, né? Se perde ele um pouco ali quando a tia May acaba morrendo. Ele desaparece, ele some, ele foge, né, ali da polícia, até com uma certa ajuda ali do Rap, né, que fala pra ele fugir. E nós temos então o Ned e a MJ sem saber por onde ele anda, com aquele artefato, né, aquele cubo, O cubo. e não sabe se aperta ou não. A MJ fala em apertar e tal, e aí o Ned fala, não, peraí, vamos tentar uma coisa aqui. E aí nisso eles começam a perceber que o Ned consegue abrir portal, e aí abrem o portal e aparece um Homem-Aranha lá no portal. E aí no primeiro momento, né, os mais ingênuos, e é o meu caso e acho que foi o teu também, a Ah, o gente meu até pode também. pensar assim, foi o que eu pensei na hora, né? Eu pensei assim, beleza, abriu um portal. Pra mim, o fato do Ned abrir um portal já é por si só algo incrível. Já tava Aham. maravilhado com isso. Sim. Então, assim, nossa, que legal, cara, mas peraí, então o Ned vai acabar entrando pra equipe daqui a pouco, porque ele consegue abrir portal, cara, que isso, né? Qualquer um que abre. Tudo bem que ele tá E com a, o anel, mas mesmo assim. e a Lola já falava que ele podia ser um grande mágico, né? E parecia só uma piadinha, como das várias que ele manda. E Aham. quando vê, não. Quando vê a Lola, ela sabe. Só que é aquela coisa, ninguém acredita nela. E aí aparece aquele Homem-Aranha e a galera da minha sessão começa a gritar muito. E eu pensei, ué, mas não era pra ser uma coisa tão emocionante, só estão encontrando o Peter, não é verdade? Até que eu comecei a sacar, não é o Peter que vai tirar a máscara. Eu não sabia se era o Andrew, né? Eu não tinha Uhum. assim tão claro pra mim a diferença de uniformes o suficiente para eu só olhar pro uniforme e reconhecer. Esse é o uniforme do Andrew, esse é o uniforme do Tobey. Mas Uhum. eu até achava que ia ser o Tobey primeiro, por uma questão, sei lá, de cronológica. Mas não, cara. Apareceu o Andrew e foi aquela gritaria Nossa. na Ô, meu. sessão. Foi. Cara, só de falar aqui eu já fiquei arrepiado de novo, Meu, eu cara. também, Foi, cara. foi muito legal. Meu, que loucura, que loucura. Até porque começa com a cena muito escura lá, né? Porque parece que tá Sim. um Homem-Aranha meio cabisbaixo, andando por uns becos, assim. Falei, o cara tá malzão, né, meu? Andando. Mas Sim, quando sim, começou, sim. meu, quando ele começa a correr, daí, não sei se daí eu percebi ou se eu fui, assim, contagiado pelos gritos do cinema, daí eu não sei de explicar, né? Aham. Mas quando ele começa a Sim. correr, já comecei, meu Deus, é agora. Eu não tava esperando por esse momento tão cedo, sabe? Pensei que ia demorar um Sim, pouco ainda, sim. uma meia hora pra aparecer Sim. alguém. E daí Sim, quando sim. vem, e daí quando tira, meu, daí tem todas as piadas com a Lola. E depois já chega o Toby, né, cara? Daí chega ali de roupinha normal, os caras, eu sou o Peter, a prova. Meu, eu não ando com RG, né? É muito legal, né? Daí depois É chega muito o bom. Toby e fala a mesma coisa, né? Como é que eu vou... Sim, sim. Não, Esse não é o o intuito, Peter. né? Aí é muito legal que a MJ começa a jogar pedacinho de pão nele, e aí ele Aham. pula e se gruda no teto dela e fala: Não, mas isso não é suficiente dele. É sim, é suficiente sim. Como é que tu explica que eu Hã? tô fazendo isso? E aí vem a Lola e pede: Já que tu tá em cima, tu não pode tirar aquela teia de aranha pra mim lá do canto. Ô, meu, Muito desaforada, né, cara? muito bom. Cara, foi muito legal. E E aí vem. depois, né? E eu gostei bastante dessas falas do Andrew. O Andrew já chegou assim legal, né, cara? Ele chega ao mesmo Sim. tempo com um semblante assim meio depressivo, ele chega com esse semblante, mas ao mesmo tempo ele tá com espiritualidade, ele tá espirituoso nas piadas ali, na conversa com a MJ, né? Que ela fala pra ele assim: Tá, mas e o teu sentido aranha? Quando ela joga um pedacinho de pão nele, daí ele assim: Ele funciona super bem, ele só não me avisa quando alguém vai me jogar um pedacinho de pão. Inofensivo, né? Não vai fazer nada contra mim. E Sim, depois tem, sim. tem o Toby e o Andrew tocando teia um no outro, né? E daí chega a Lola falando um monte de coisa, né? Daí o Ned traduz, que ela mandou vocês aí limparem, né? Não vão bagunçar a casa dela também, né? Muito bom, muito Cara, bom. meu, e tipo E assim, O Tobey já, né, passou um certo tempo, né? Não é mais aquele tá. menino, né? Não é mais Sim. aquele Ô, meu, garotinho. e o Toby, se não me engano, faz uns 7 anos aí que ele não faz nenhum filme, né? Então, por isso tinha toda essa dúvida se ele realmente iria voltar pro cinema, né, meu? E agora, voltando a falar ali da atuação do Tom Holland, que ele entregou, assim, pra mim, a melhor de Homem-Aranha, assim, meu, porque eu chorei com ele, senti raiva com ele. Como eu falei, ele e a Zendaya é um par perfeito, né, meu? Dá até pra entender, né, por que eles estão namorando na vida real mesmo, né? Levaram pro cinema isso, né, meu? Sim. Assim, ó, e o Tom, uma hora que no começo mostra ele sem camisa, o cara tá muito forte, né, meu? Pô, o cara tomou ali muito whey. Mas, cara, eu diria que nesse momento, cara, acho que o Tom, ele conseguiu, assim, se tornar o meu Spider favorito, né, meu? Depois desse filme, assim, ele entregou tudo, tudo, tudo. Mas, vamos falar,
de algumas referências aí, Diego, porque tem muita... com os três Homem-Aranha junto é referência atrás de referência, né, meu? O Nossa, Tobey, o Tom, o é Andrew. muita coisa. É Porque legal porque eles... eles trouxeram de fato a atmosfera do universo deles, né? Cada um trouxe a atmosfera. O Tobey, ele é um pouco mais comedido, mais calmo, ele não tem aquela agitação do Peter, né? O Andrew trouxe a melancolia e a dor da perda da Gwen, que foi algo chocante no universo dele, que a gente tem essa mágoa, tem esse caroço na garganta do universo do Andrew, né? A perda da Gwen. Então eles trazem isso, né? O Tobey também já é mais velho, é o mais experiente dos três, ele tem uma fala um pouco mais calma, um pouco mais pausada, um pouco mais de acudir, de acolher. Muito legal também, cara, toda a interação no sentido de parceria, né, entre o Tobey e o Andrew, né, muito legal, assim, a parceria dos dois, né, tipo, o Tobey falando com eles aquela hora que eles estão ali naquele mini laboratório, começando a trabalhar juntos, e o Tobey fala pra ele, né, que, acho que o primeiro Andrew pergunta sobre a Mary Jane dele, daí ele fala, a gente teve um relacionamento, a gente terminou, tivemos problemas e depois se entendemos, e agora a gente se entendeu. E aí pergunta pro Andrew, né, e você teve algum algum relacionamento, né? E aí ele fala que depois que ele teve a perda que não, né? Que ele não. E aí o Homem-Aranha fala. Pode ter que tomar cuidado, né? O Peter, o Homem-Aranha não adianta falar isso, né? Chama pelos atores. Tem que estar pelos atores, tem que ser pelos atores. O Tobey fala pro Andrew assim, né? Que. Cara, mas acho que você deveria procurar um relacionamento, né? Pensar em você, se dar uma nova chance, né? Então é legal esse momento, assim, deles, assim, tipo, Sim, como se fossem irmãos que não se conheciam e que estão agora interagindo juntos e que um conhece o outro, sabe como que o outro pensa, apesar de não ter tido as mesmas experiências, e acaba querendo naturalmente ajudar o outro, né? Muito bonito isso, muito legal ver esse sim, trio, assim, sim. se formando, né? Cara, e eles se encontram na tristeza, né, na perda ali, né? Como todos eles tiveram alguma coisa, eles se conectam ali, né? É muito profundo isso. É muito legal ver os antigos Spider dando conselhos, né? Dizendo ali que a May, ela não morreu em vão, né? Ela acreditava no Peter, acreditava que, que a pessoa, assim, deve fazer o certo, né, meu? Tentar fazer, assim. Infelizmente, teve uma consequência fatal, né? Mas o Tobey, ele fala que o mínimo, né, que o Tom ali deve fazer é honrar ali a crença da Tia May, né, meu? No que ela acreditava. E nisso daí ele toma aquele fôlego, né? Vão trabalhar junto. Meu, tipo assim, eu vivi pra ver esse momento, né, meu? Eles entregaram tudo, assim, que os fãs queriam, né, Diego? Assim, ó, por exemplo, teve a piada lá com as teias do Tobey, né? Que elas saem do próprio corpo. O Tom até Sim, perguntando, mas é só do exato. pulso? Só do pulso, não sai de outro lugar, não. Então, assim, todas as piadas que a gente queria. Nessa parte na armação que eles estavam lá, naqueles andaimes ainda de uma construção não finalizada da nova Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América, naquele momento em que eles estavam ali ainda organizando o plano deles e iriam fazer um chamariz para poder chamar os vilões, naquele momento teve uma conversa até um pouco longa, cheia de referências e muito legal. A gente tem ali o Tobey falando pro Andrew assim, cara, não fica assim, cara, você é espetacular, você é espetacular. Amazing. Que é Que é o o nome espetacular do filme. Homem-Aranha, né? Mas por que ele fala isso, né? Porque o Tobey fala, né? Eu já enfrentei um alienígena gosmento preto. E daí o Tom Holland... Que o Tom perguntou, né? O Tom perguntou, qual o vilão mais, sei lá, mais assustador que você já enfrentou? E aí o Tobey fala, né? Pode seguir. Daí o Tom Holland fala, eu enfrentei um alien roxo uma vez. E daí o Andrew E até Garfield... lutei com ele no espaço. E daí o Andrew Garfield, o máximo que eu enfrentei foi um cara numa máquina de rinoceronte. Que é o final do Amazing Spider-Man 2, né? E daí ele fala, não, cara, you're amazing. Tá incrível, cara. Tá espetacular. Muito bom. E o que mais tem? E o Tobey fica meio de cara quando ele fala que lutou no espaço, né? O Tobey fala assim, no espaço. Sim. Como assim, cara? Já foi pro espaço. Mas eu digo, muito legal agora que você falou, que daí o Peter fala assim, que ele fez parte dos Vingadores, e os dois, que merda é essa, meu? Uma banda? Tocava numa banda? Que legal, parabéns aí, mano. O Tobey muito querido, né? Muito querido. Ele fala assim, ó, nossa, que legal! Muito legal, muito show. Mas o que é os Vingadores? Por um momento eu pensei, tinha Vingadores lá também, meu. Mas não. O que é Vingadores? Não. E aí o Andrew chuta o balde, né? Fala assim, é uma banda? Você participa de uma banda?
Agora eu não lembro, assim, de outras referências na conversa. Se lembrar, puxa aí. Só queria abrir, Cara, eu só lembro de uma um pouquinho mais pra frente, que é quando o Andrew tá ali, conseguiu abater, né, o Electro, né? O, e, Ah, né? E aí pode quando ele falar. abate o Electro, que daí o Electro, né, que é da realidade dele, que eles tiveram aquele lance, né, e tal, ele, né, caiu nas enguias, ele conta a história ali um pouco. E o Electro tá falando pra ele, assim, né, quando ele tira a máscara, ele fala assim, cara, sabe que eu sempre te achei um cara, assim, legal, um cara do Queens, ajuda as pessoas, falando assim, que lá. Até achei que tu era negro. E até achei que você era um cara preto, né? E aí é referência pro Miles Morales, né, gente? Quem não pegou aí é referência pro Mas ele fala, Miles né? Mas Morales. ele fala, mas deve existir um Homem-Aranha negro. Mas deve existir um Homem-Aranha Negro. Muito bom, cara, muito bom. Ah, meu. Vamos lembrar que Miles Morales é uma animação muito boa, teve indicação ao Oscar. E Miles Morales vai ter agora a continuação já confirmada, né? Primeiro nós tivemos o Into the Spider-Verse, né? Entrando no Aranha-Verso. E agora nós temos o Across the Spider-Verse, que inclusive aí foi anunciado como saindo em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Então nós vamos ter mais 2 filmes aí do Miles Morales vindo por aí, né? É muita Hein? confirmação aí. O Homem-Aranha vai Aham. ter longa ainda história nas telas. Só queria abrir um parênteses bem rapidinho, assim, pra falar do JJ Jameson, meu, que tá demais no filme lá. Sim, não, muito Porque engraçado. ele começa ali como um fofoqueiro, né, da internet lá, uma tela verde atrás, né, e depois com a fama já ganha um estúdio todo estilizado lá, meu, muito legal, muito legal. Mas era só isso, eu fechei meu parênteses aqui, Diego. Vamos pra luta Não, final. e ele trouxe de volta toda aquela raiva que ele tem, né? Aquele ódio que Ah, ele tem do demais, Homem-Aranha, ele demais. trouxe de volta. É muito engraçado. Aquela hora que ele faz aquela linha direta com o Tom, né? E ele fala assim: vamos conversar agora com o criminoso. Daí, Ah, né, da Atena, virou da Atena. aí o, aí o Tom fala, né? Não, eu realmente, eu sei que eu errei, eu fiz isso mesmo. Daí ele corta, o Tom fala assim: ó, e ele admite, e ele admite. Tava muito bom, meu, tava muito bom, cara. Ó, meu, mas indo pra luta final ali, meu, épico, épico, assim, ó. Todos os vilões brilham, todo mundo ali tem o seu momento. Eles se misturam, se interagem ali entre si, meu. Eu me senti numa revista em quadrinhos, Diego, assim, ó. Até tenho que ver de novo o filme, assim, sem ser em 3D, porque é muita, muita informação, né, cara? E assim, ó, o roteirista tá de parabéns, né, meu. Pensar na luta, na Estátua da Liberdade lá, cheia de andaimes, né, meu, em construção ali. É um prato cheio ali pra gente ver os melhores movimentos, lutas do Homem-Aranha na tela. É um deleite, assim, meu. Eu queria muito ver essa semana de novo, mas final de ano, um monte de conselho de classe aí, mas vou tentar. Pra assistir com mais calma, né, Diego, assim, ó, sem se preocupar em analisar tudo, pegar referência, assim. E a imagem, né, Diego, que parou a internet, né, o lagarto lá tendo o pescoço quebrado por um fantasma, a gente Sim, teve sim, a resposta confirmou. e a maioria Confirmou. acertou, né, todo mundo, foi 80% falava que ia ser um chute do Andrew, e foi um chute do Andrew, né, meu, muito legal, muito Não, legal. e uma outra que se confirmou que eu vi muita gente falando na internet, e essa daí eu achei assim, ó, cara, quem teve a ideia teve uma visão além do alcance ou teve uma informação privilegiada, né? Qual? Porque pra mim não é nada óbvio adivinhar isso, Leandro, mas depois que começaram a falar isso, eu passei a concordar. Eu, não, bah, faz todo sentido, isso vai acontecer, que foi quando a MJ cai, não é o Tom que salva ela. Quem Ah, mas salva isso a gente ela é o falou, né, meu? Andrew, né? Não, a É gente isso nós falou, mesmos falamos. ok. Não, nós mesmos falamos, mas isso não foi a gente que teve essa primeira sacada, assim. Ah, acho que E, foi, meu, porque enfim. a gente falou na live quando saiu o trailer, né, cara? Ah, verdade. Então foi Ah, tu. O Então eu tô Diego. admirado. Tô admirado contigo, Mas então. Então foi. foi tu que Mas falou. nós dois falamos isso, meu. O Diego, nem o Diego lembra mais do que fala. É muita coisa, cara, é muita informação. Eu às vezes não consigo processar tudo. Mas foi a confirmação disso, né? E foi bonito, né? E aí ele cai e já começa a chorar de novo. Bah, meu, Foi muito legal, né? Foi ele. bonito. É a redenção dele, né? Que a gente falou A que ele ia ter. redenção. A gente falou que ele ia ter essa redenção, né, meu? Eu me emocionei, cara, me emocionei, assim. Mas até me arrepiar de novo aqui. Porque foi foda, né, cara? Foi muito Sim, sim. foda. Sim. E aí a E gente uma tem o coisa, Ned lá, o Ned abrindo o portal, né, Leandro? E o Ned consegue abrir, mas descobre que não consegue fechar o portal, né? né? E aí eles ficam lá nos andaimes, lá naquela situação, mais uma vez, cômica, no meio daquela tensão da luta, Mas. que o Ned não consegue fechar o portal, não consegue fechar, não consegue fechar. E aí, em algum momento, o manto da levitação pega o Ned, né? Então o Sim, Ned, meu, que já demais. foi, o Ned que já tá se mostrando aí uma surpresa gigantesca ao conseguir abrir portais. Vamos lembrar que em Doutor Estranho 1, o Doutor Estranho demora muito tempo até conseguir abrir o seu primeiro portal, né?
E o Ned, de uma maneira muito natural, consegue. Então isso gera uma dúvida pra gente, né? Será que o Ned vai acabar entrando pra equipe de magos? Será que o Ned, talvez por características orientais, né, asiáticas ali, da sua feição e também da Lola, será que ele não vai ter algum tipo de ligação com o Ong? Cara, Eu não me eu tenho uma importaria, explicação, cara. meu. Olha o que eu Eu não pensei me agora. importaria. Olha o que eu pensei agora, porque no filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho tá com as mãos machucadas e o próprio Estranho não acredita em si, né? Sim, sim, Então faz aqui sentido. O Ned, ele acredita muito na Lola. A Lola fala que ele é um mágico e ele tá acreditando que é um mago, entendeu? Então pra ele é mais Sim, fácil. E ele tem aquele sim, anel pra ajudar ele ainda, né, meu? Aquele anel dá um sim, up ainda, né? Eu acho que ele abre por sim, causa do anel, né, meu? Falando aqui, sim. bem a real. Pode ser. Mas, Pode ser, meu, pode ser. mas a brincadeira do manto chegando nele, cara, sensacional. E Aí nisso aquela tem hora um... que ele tá caindo e aí o manto pega ele por aqui, né? E aí ele cai assim, bem assim, com aquela Aham. cara, assim, né? Tipo, se achando, assim, todo estiloso, né? Aham. Ô, meu, mas tudo isso, né? Porque o Duende Verde chegou assim, rasgando na batalha, assim, ó, trazendo destruição, que é o que ele faz de melhor, né? E daí a gente tem aquela luta lá do Peter contra o Duende, lá, perfeita luta ali. O Tom Holland cheio de raiva, descontrolado. O dia deu tudo errado pra ele, né, meu? Então ele pega ali o planador do Duende Verde pra matar o Norman, velho. Daí, algo justificável, né? Por tudo que ele passou. E o Toby, ele chega lá, ele não fala nada. Só no olhar, né, meu? Só no olhar, aqui, ó. Não, Mas não, é um olhar, não é. mas é um olhar Aham. de acolhimento, né? É um Sim, olhar que abraça. O olhar do é. Tobey é um olhar que abraça. Ele olha, tipo, nos olhos, assim, do Tom, como se fosse um irmão mais novo e fala assim, cara, eu te Sim. entendo. Eu sei pelo que tu tá passando, mas esse não é o Mas, caminho. O olhar dele, se tivesse legenda, o olhar dele tava dizendo isso. Cara, não, sim, não cara. faça. Isso não vai te trazer paz. E eles falaram isso, né, mais cedo. Eles tinham dito, Uhum. assim, tipo, o Tobey falou exatamente isso. Ele falou assim, eu fui atrás e eu matei a pessoa que matou o meu tio, eu me vinguei da pessoa que matou o meu tio. E pra quê? Né? Isso não me trouxe paz, isso não me trouxe ele de volta, isso não resolveu nada. Então o Tobey já tá com a experiência Sim. dessa situação e E ele consegue daí, ajudar. meu, o Toby toma facada e na hora eu nem piscava mais porque eu jurava que o cara ia morrer, meu. Ali eu Sim. pensei, não, não acredito, meu. Vou matar o Toby. Não, 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 não vamos fazer isso. Pois é, eu também achei, e toda a sessão que tava junto comigo também achou, pelos gritos da galera, né? Foi ali de novo uma interjeição coletiva de não! De maneira muito similar ao que rolou quando eu tava na estreia, ou pré-estreia de Guerra Infinita. Quando o Tony Stark, lá em Titã, leva aquela facada, né, do Thanos. Quando o Thanos crava aquilo na costela dele ali, né? E ele dá aquele grito, assim, de dor, aquele urro de dor, o Tony. Aí, naquela hora, a galera também gritou do mesmo jeito, e Sim. foi agora. Só que, com o Tobey, eu te confesso que eu não fiquei tão, assim, preocupado, porque eu pensei assim, cara, ele não vai ficar para sempre, ele tá fazendo uma participação nesse filme, né? De alguma maneira ele vai embora. Então, bom, talvez ele vá embora morrendo para ficar um pouco mais dramático, né? Até para ajudar daqui a pouco a criar mais ainda poderoso esse Tom Holland como Peter, né? Então eu não fiquei muito assim preocupado. Te confesso que eu fiquei muito mais mal quando foi com o Tony naquela época lá, porque o Tony, pô, era o Tony, né, cara? E o Mas, ô, meu, Tobey eu não não. duvido que o Toby faça uma participação no Multiverso da Loucura, nem que seja pequena, assim, porque eu acho que vai ter muita participação, easter egg de tudo no Multiverso da Loucura. Agora eles estão gostando de fazer isso, né? Uhum. E, meu, mas só pra avisar, então, daí depois tem que... muito legal, né, a dinâmica, toda a luta, assim, do Andrew, Tom e Toby juntos, assim, daí eles acabam ainda desse jeito ali pra ajudar o William Dafoe, né, e ele vai do olhar psicopata pro olhar, assim, meigo, meu, em questão de segundos, velho. Por isso, meu, que eu acharia justificável indicarem o cara pro Oscar, mesmo que tem todo esse preconceito com o filme de super-herói, mas o ator coadjuvante, velho, não, pra mim, assim, ó, o cara tá demais, o cara é um ótimo ator, velho. Sim, 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 foi demais, foi muito bom. A cena dele, assim, rindo com aquela risada psicopata, quando eles estavam ainda na cena de enfrentamento ali em Sim, cima do. sim, Ali sim. no lago ali, né? Boiando no lago sobre o escudo, né? Do Capitão América, mas que era da estátua, né? Só E queria lembrar só... uma coisa engraçada, cara, olha só que tu me fez lembrar agora. Quando eles estavam tentando se acertar, eles se atrapalharam na hora de lutar contra os vilões, né? Contra os três. Eles tinham feito um primeiro combinado e não deu certo. E eles meio que se reúnem, meio que agrupam de novo.
Eles falam assim, cara, a gente tem que melhorar nossa comunicação, não tá dando certo. E daí eles falam assim, não sei se é o Tobey ou se é o Andrew, ou se os dois falam, eles falam assim, ó, mas é que eu não sei trabalhar em equipe, eu nunca trabalhei em equipe. E Porque eu eles não sou. tiveram os Vingadores, né? Eu sou o Homem-Aranha 1, sou o 2, mas eu pensava que eu era o 2. Os cara, Aham. é muito legal. Mas, ô Diego, na hora do É, multiverso ali que tá se quebrando, o Doutor Estranho fazendo aquelas runas lá, muitas aham. pessoas começam a chegar ali, né? Deve ter muito easter egg escondido ali, a gente Sim, tem que ver de pra novo. gente olhar com mais calma. Aham. Tá? Mas eu peguei, assim, por exemplo, o Rhino vindo, aparecendo ali. Eu acho que tinha uma figura que parecia muito o Escorpião, né? O Pode ser. uniforme, assim. E tinha um cara que aparecia com um bastão, né? Mas eu não sei dizer quem é daí. Se os ouvintes aí souberem mais, vislumbraram mais alguém aí, nos mandem nos comentários, no direct, pra gente, a gente quer saber também, né? Eu não Até a vou gente conseguir ver. ajudar muito, cara. Eu fiquei olhando para aquelas silhuetas e eu fiquei pensando, mas que tipo de seres são esses? Eu até comecei a pensar em seres não necessariamente do universo do Spider. Eu comecei a pensar em celestiais, comecei a Não, pensar mas é em que tem que conhecer o vigias. Peter, né, meu? Tem que conhecer o Peter pra vir, né, meu? Tem que saber quem é o Sim, Peter Parker, né? Então, fiquei pode pensando ser. assim, quem é que conhece o Peter Parker aqui? Mas, ô Uhum. meu, por exemplo, assim, o Peter toma uma decisão ali de que todos irão esquecer quem é o Peter Parker. Pode vir o cara mais chato do mundo, então, e falar assim, pô, o filme não valeu por nada, era só ter feito isso desde o começo, então. Mas como a gente já falou, né, meu, o cara é um adolescente, adolescente faz merda, querendo ou não, daquele momento lá do começo até o final, o cara deu uma evoluída, assim, na maturidade, né, por causa das perdas, de tudo que ele passou ali, de quem ele conheceu, né, meu, e dele tomou a decisão mais acertada de todas, né, meu, que é fazer, assim, todo mundo esquecer, perder o amor, perder o amigo, viver uma vida pra ajudar o mundo, né, meu, a decisão do Peter ali. Sim, sim, sim. E até o próprio Doutor Estranho, né? Ele fala pra ele, assim, né? Logo que ele fala pela primeira vez a proposta, né? O Doutor Estranho fala assim: não, Peter, tem certeza? Tem certeza? Acho que a gente pode ir por outro caminho. Ele fala alguma coisa no sentido de tipo: não, peraí, não precisamos fazer isso. O Doutor Estranho com um olhar mais, assim, fraterno pra ele, né? Sabe, Diego, e eu Ah, adoro o jeito como acabou, assim, o filme, porque é como se fosse um reboot, né, meu? As HQs fazem isso toda hora. Todo mundo reclamava ali que o Peter vivia nas sombras do Stark, tinha ajuda dos Vingadores, e agora ele vai ter, então, que se virar sozinho, sem dinheiro. Vai vir mais uma trilogia aí, vai explorar esse lado do Peter, que deve trabalhar tirando foto pro Clarim Diário, né? Vai se fuder ali, conciliando ali essa vida de super-herói com a vida de estudante, de trabalhador ali. sim. Vai ter que costurar o próprio uniforme, vai tentar reconquistar o amor, a amizade do melhor amigo. Aliás, meu, eles podem alegar que o Ned, não tendo o Peter como amigo, isso pode mudar ele pode se tornar o vilão do Duende Macabro, né? Porque eles brincaram muito sobre isso naquela hora, do amigo sempre se voltar contra o Peter, né? Porque pode ser um ponto absoluto, né, Diego? Isso vai dizer? Aham, aham. E é muito engraçado a hora que ele pergunta, né? Que o Ned pergunta pro Andrew, né? Não, pergunta pro Tobey, né? Se o Tobey também tinha um amigo, e o Tobey fala: eu tinha um amigo, ele era o filho do Duende Verde, ele se tornou o novo Duende Verde, tentou me matar e depois morreu nos meus braços. E aí o Ned fica com os olhão Apavorado. esbugalhados assim, não consegue nem se concentrar mais no que ele tava É. fazendo. E até o Cara, Andrew, no né? final, e no final, olha só um comentário rápido. No final, eu fiquei com uma sensação, não sei se tu ficou também, que é possível que role aí um lance, não digo uma grande paixão, mas um lance ali entre a MJ e o Ned, né? Ah, não Nessa acho, cara. nova. Não Né? acho. Eu meio que senti um pouco isso, assim, naquele momento deles Não lá. acho. Só Acho que é que, claro, amizade mesmo. não, pode ser, mas eu fiquei com essa sensação. Eu tava conversando com a minha esposa que assistiu o filme, ela também ficou com essa sensação. Na verdade, ela me falou primeiro que ficou, né? Só que eu acho que é algo perene, né? Algo assim, passageiro, sabe? Tanto é que a conexão dela com o Tom, com o Peter ali, é muito mais forte. Por mais que ela nunca tivesse visto ele, ela percebeu que tava rolando alguma coisa estranha, que ela tava ali olhando para ele sem entender o que tava acontecendo e tal, né? E tivemos uma frase que foi reforçada durante o filme, que é a frase da MJ, né? Que quem já espera decepção não se decepciona. A frase que ele acaba Sim, usando para começar a legal. mostrar para ela Muito que legal. ele não é qualquer pessoa ali, que E de ele, novo, né? né? Essas fotos da neve ali do final já tinham sido. Foram as primeiras fotos a serem vazadas, ou. Acho que foram vazadas, ou a Marvel disponibilizou, assim. Que todo mundo já indicava que seria fotos de final de ano, né? Essa época deve ser bem na época de Gavião Arqueiro, né? Com neve ali, Natal. Deve estar interligando, assim, as duas produções, né, Diego? Mas, Uhum. tu quer falar mais alguma coisa sobre o filme aí, meu? Não, acho que a gente pode ir pros easter eggs que a gente conseguiu captar Tá. ali. Ou, por exemplo, no AP do rap, né, tem aquele braço robótico do Tony Stark, né, que aparece na trilogia dele, aparecia o Arif também, né?
Sim, 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 exatamente. Mais uma vez, né, cara, o sistema de tecnologia, ele usa o tempo todo o formato de hexágonos, né? Os hexágonos têm sido muito explorados Sim. nas produções, eu tenho falado isso, né, em produções diferentes. E também, cara, uma marca que aparecia num furgão, num pequeno caminhãozinho, assim, que acho que era Fiest, né? F-E-A-S, né? Tu reconheceu o que é essa equipe aí que apareceu ali? De danos? O controle de danos, tá falando? Isso, Ah, isso mesmo. Apareceu ali a referência, né? foram eles que chegaram também no filme do Homem-Aranha 1 lá pra quando o Abutre lá tava recolhendo as peças daquela batalha de Nova York, chega aqui o controle de danos e fala, né? Agora é com a gente, né? Sim, Então, sim, controle sim. de danos. Outra coisa, quando o Peter ficou famoso como Homem-Aranha, a gente escuta aquela voz no fundo gritando assim, ó: Ei, Peter, dá um mortal! Sim. Que é referência, né, cara, do Ô, Homem-Aranha 1, meu, né? O sim, carinha aí, aquele que vende ô, meu, cachorro-quente. e daí muito chato os caras, né? Peter, dá um beijo nela, se beija agora. Peter, eu te amo. Peter, eu te odeio. Ô, Aham, meu, o começo foi engraçado, né, cara? Imagina, meu, a confusão na cabeça do cara. aham. A própria equipe controle de danos sabe que o Nick Fury tá no espaço, né, Diego? Isso é importante saber, né? Ah, o cara tá há mais de um ano Uhum. fora do planeta, os caras falam. Então, tá E tendo ele não sabia, conhecimento. né? Ele não Ele, sabia, ele oh, não viu que ele era um se Skrull. apavorou, né? É, né? Sim. Ah, então quem era aquele cara que tava falando comigo? E a última coisa que eu notei, Diego, foi que a gente tem, assim, pela primeira vez, pelo menos que eu não tinha visto isso, né? O nome da MJ, né? De completo, que é Michelle Jones Watson. Pois é, eu fiquei na dúvida se não foi falado no primeiro filme. Eu acho que no Eu primeiro acho que filme em algum não, eu não momento foi lembro. falado, mas não tenho certeza. Acho que ela se apresenta todo como MJ. E É, é engraçado é que o Octopus ele fala, né? Ele fala assim: quem é você? Ela fala, se apresenta como MJ dele, você é a Mary Jane. Daí ela, não, Michelle é, Jones. Né? sim. Exatamente. Eu acho que é isso, né, meu cara? Vamos falar das cenas pós-créditos. Vamos, né? Tu já sabia o que ia acontecer, mas vamos lá, né? Não teve nenhuma Ah, surpresa pra ti. a gente não sabia o que ia acontecer, a gente só falou, mas ainda bem que tinha gravado isso Para, no meu meu. podcast, né, meu? O Leandro adivinhou tudo. O cara falou: a primeira cena vai ser Venom, a segunda cena vai ser cenas do Doutor Estranho lá, e a Wanda deve aparecer e provavelmente a América Chaves. O cara adivinhou tudo, meu. O cara é um Ah, monstro. mas ainda bem, ainda bem. Mas a gente vem falando isso faz tempo, né, meu? Porque não fazia sentido Aham, o Venom aparecer no filme, né, cara? Pra mim nunca sim. fez sentido isso. Ia ficar muito Aham. avacalhado esse Eu Venom. até achei que fosse dar uma passadinha rápida. Mas Mas eu, enfim. mas eu, mas, meu, foi bem legal. Aliás, foi a primeira vez que eu gostei do Tom Hardy como Venom, foi nessa cena pós-crédito. Ali as piadas eu gostei, né? Ele começando. Vou anotar aqui, ó. Como assim tem um cara que usa armadura e voa? Tem um cara verde e fica brabo. O nome dele é Hulk. E daí o Venom fala, né? E você achava que protetor Letal. letal era um nome Era ruim. ruim? Era o nome ruim. Ah, Olha isso, velho. Hulk. É. Ali eu achei engraçado, né? E Uhum. daí ele é puxado de volta pro universo, né? Só foi lá dar uma banda e voltou. Mas pra que isso? Aham. Pra deixar uma sementinha, um filhinho do Venom ali na bancada, né, cara? Então agora, Uhum. a gente não sabia, a gente tava na dúvida se interligar com o Venom 3 ou o Homem-Aranha 4. Então a gente sabe agora que a consequência disso vai interligar com Homem-Aranha 4, né, Diego? Então É. eu acho muito legal, eu espero, né? Ou então Homem-Aranha 5, mas tomara que o próximo filme do Peter Parker envolva o Venom, cara. Eu quero ver uma nova versão aí, como eles vão fazer isso. Ah, será que depois que o Peter venceu o Venom, pra onde será que o Venom vai? Né? Porque não tem um Ed Brock lá, né? Pois é, pois é. E no Venom 2, né? Infelizmente o filme é horrível, mas no Venom 2 é um pedaço do Venom ali que acaba originando carnificina, né? Então, É. não sei se vai dar bom, né? A última vez que o Venom, né, acabou gerando outra espécie a partir dele, outro ser, não deu Uhum. nada bom, né? Mas Então, daí tem que lembrar que ligou pelo sangue, daí o Cletus já era um já psicopata. era um Então, psicopata, claro. deve ser um próprio, um novo Venom surgindo aí, um É. Venom desse novo universo. Mas essa foi a primeira cena pós-crédito, né? Vamos pra segunda, porque daí a segunda a gente vai descrever aqui, pelo menos, é muito louca, né, Diego? A segunda cena pós-crédito, na verdade, é um teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que Sim, é um só trailer. só comprova que o que aconteceu assim no filme do Homem-Aranha vai gerar também aí as consequências pro filme do Doutor Estranho, né? Porque no começo várias falas do filme elas são reproduzidas ali, né?
e tu vê um Doutor Estranho chegando, assim, num Sanctum Santorum ali, meio acabado, mal cuidado, alguma coisa Meio aconteceu ali, apocalíptico, né? porque tá alagado, né, cara? Antes tinha neve, Uhum. agora tá alagado, e é um teaser mais sério, nada de piada, né, Diego? E eu li até uma Sim. notícia, cara, que o filme tava tão pesado, mas tão pesado, que agora, acho que outubro, novembro, dezembro, estavam rolando umas regravações aí pra deixar o filme um pouco mais leve, né? Pra dar uma atenuada. Uhum. Talvez por isso que o filme foi adiado, sabe? Ah, Porque pode ser, pode não, ser. não sei De se ainda repente acabaram as passou um pouco regravações. do ponto, né? Ficou forte demais. Eu não sei se acabaram as regravações ainda, né? Eu não vi essa Aham. notícia, mas estava tendo É. até há pouco tempo, assim. Uhum. Isso Mas aí é o voltando seguinte, pro. ó. Isso Fala. aí é o seguinte, ó. Os caras terminaram ali a receita, foram dar uma provada e pensaram assim: não, isso aqui tá um pouquinho sem sal, vamos botar mais um pouco de tempero. O que, que é o Porque sal que faltou, né? Ficou muito, muito o pesado o teaser, filme, né? velho, Muito tenso. o teaser é pesado, cara, né? É. Porque, mas voltando ali falando, né? A gente tem o Estranho, então, indo atrás da Wanda, lá na casinha dela, onde ela tava lendo, relendo, estudando lá o Darkhold, né, Diego? E o Estranho, ele pede ajuda pra Wanda e pergunta o que ela sabe sobre o multiverso, né? O engraçado é que a Wanda fala, né, que, eu não fiz nada, desculpa, eu fiz algumas coisas erradas por aqui. E deu o Doutor Estranho, calma, eu não vim falar sobre Westview. Então, ó, É, dá a exatamente. entender que ele sabia o que estava acontecendo, né? E os magos, né, decidiram, assim, não interferir, pelo visto, né? Viagem, Sim, né? sim. Porra! É, mas é que, sei lá, não sei, daqui a pouco era uma coisa que tinha consequências pequenas e ele tinha que trabalhar com consequências maiores, né? E assim, ele fala pra ela, né, precisamos conversar, né? E É. precisamos conversar. Ele fala assim, precisamos conversar. E aí ela acha que ele vai dar um puxão de orelha nela, né? Ela fala assim, Mas preciso não, te pede falar. ajuda. É. E ele fala, não, eu preciso conversar contigo sobre o multiverso. O que tu sabe sobre Sim. o multiverso? E aí eu fico pensando que isso aí, cara, como de costume na Marvel, né? A maioria das cenas que a gente enxerga em teasers e trailers da Marvel quase sempre são cenas do início do filme, né? A gente acha que são cenas que vão acontecer depois, mas são sempre do início, né? Se parar pra pensar, a grande maioria das cenas que a gente vê nos trailers se passam bem no início do filme. Então, o que eu já trago aqui como uma pequena teoria, e talvez até, me desculpa se eu tô me repetindo, a gente já falou isso em outros momentos, talvez seja a minha memória me traindo aqui, mas a sensação que eu tenho é que nós vamos começar o Doutor Estranho não com essas cenas que a gente viu, mas sim com a América Chaves vindo, né? E aí, para quem não viu ainda, Acho. assiste o vídeo gravado pelo Leandro que explica a origem da América Chaves, porque daí vai fazer mais sentido, tá? Para quem não entendeu, tem duas cenas muito rápidas no teaser que mostram uma mulher de costas com uma jaqueta jeans e nessa jaqueta tem uma estrela atrás, tá? Uma estrela Sim. apenas contornada de vermelho. Essa personagem é a América Chaves. O Leandro talvez fale aqui muito brevemente quem ela é, mas para conhecer um pouco melhor mesmo, tem que assistir o vídeo que tá lá no YouTube, que é um vídeo que ele fala bem melhor da origem dela, né? Ainda é resumido, claro, porque tá resumindo um monte de HQs e de história, mas aí ele explica melhor. E basicamente o que eu preciso dizer para vocês aqui, né, é que a América Chaves ela consegue criar portais entre universos, né? Então ela consegue caminhar pelo multiverso, transitar pelo multiverso. E eu acredito que por alguma coisa que ainda não está muito clara, ou que tem a ver com coisas ditas no vídeo que o Leandro disponibilizou para vocês no nosso canal do YouTube, eu acredito que ela vai vir para cá com um problemão, ou causando algum problema, e eu acho que isso deve dar início ao filme, e deve fazer o Doutor Estranho pensar, não, peraí, agora a gente vai ter que ir atrás mesmo desse lance aí, porque o multiverso não é só uma teoria e também não é só uma coisa que tá lá fora e que não nos afeta e não nos incomoda. Agora o problema se tornou um problema nosso. Então ele vai precisar trabalhar nisso mesmo. Eu acredito que quem vai dar aí o primeiro pontapé para que o Doutor Estranho tenha que ir pedir ajuda para Wanda eu acho que a vinda da América Chaves para cá. Sim, eu concordo. Acho que vai começar o filme, sim, contando um pouquinho quem é a América Chaves, né? Isso. Resumindo, assim, ela foi criada lá, né, no paralelo tópico, que é uma realidade fora do multiverso, né? Fora do tempo e espaço, assim. E daí quando tem uma grande destruição no paralelo tópico, as duas mães dela se sacrificam, né? E isso faz o paralelo tópico fazer parte do multiverso da Marvel. E nisso daí a América Chaves, ela abre um portal, decide viajar pelos multiversos para ser uma heroína como as próprias mães, assim. E basicamente ela tem super força, voa, né? Mas o grande poder dela é isso, né, meu? Abrir
abrir portais e transitar tranquilamente pelo multiverso. Então a gente acredita, né, que o vilão, né, o problema do multiverso deve ter dado uma merda ali, ela vem parar na Terra, vai ter um grande vilão que também vai se aproveitar daquela quebra do multiverso para vir atrás dela, né, vai descobrir, vai sentir a presença dela, vai saber dos poderes dela. E imagina tu pegar uma pessoa que tem o poder de passar por todos os multiversos, um vilão que queira conquistar esses multiversos, que não seja o Kang, né? Mas, Eu né? tava pronto pra dizer já que O Kang eu já já faz isso, tava né? pronto. O Kang não precisa dela, né? Ele fala porque a América Chaves, o mais importante é que ela é um ser único, né? Não existe uma variante dela, assim como o Shumagorá, né? Mas a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho, né? Porque tem várias cenas que aparecem ali, tem a América Chaves, tu vê a jaquetinha dela ali, aparece a Wanda como feiticeira escarlate, né? O Estranho, a Wanda e a Chaves juntos, o Mordo aparece, se eu não me engano, ele tá com Dredd, né? Tipo assim, a pergunta é, será que a Capitã Marvel tá indo no mesmo lugar, assim, que o Mordo pra mudar o penteado, né, Diego? Porque ele pegou um visual ali mais... Não, ficou mas mais punk. tudo foi indicação da Natasha, né? Porque a Ah, Natasha em cada filme tava com cabelo diferente. também. Até aparece uma cena do Mordo ali lutando contra o Strange. E, cara, daí tudo Aham. leva a crer que o Mordo vai fazer parte dos Illuminati, né? Porque tem muitos vazamentos e teorias aí que falam sobre isso aí antes do teaser aparecer, né? Aliás, dizem que no filme do Doutor Estranho vai ter o Professor Xavier fazendo parte dos Illuminati, né? Ah, aliás, né, o Mordo ele fala, né, que o único perigo no universo ali é o próprio Strange, né? Assim, ó, cara, Uhum. pra mim vai confirmar todos aqueles rumores que a gente vai ter personagens de Orif aparecendo aqui, porque a própria Capitã Marvel nos rumores, Capitã Carter, desculpa, a própria Capitã Carter de Orif vai fazer parte desses Illuminates, vai ter a Mônica Rambeau também, não me lembro de uma lista vazada que saiu aí. Então, assim, meu, é uma coisa muito louca, assim, né? Lembrando que nos quadrinhos esse grupo aí é composto por Professor Xavier, Pantera Negra, Tony Stark, Namor, Raio Negro e o Senhor Fantástico do quarteto, né? Só o pessoal, o gênio, assim, digamos, né? Então a gente vai ter essa adaptada aí pro filme do Doutor Estranho, que talvez tenha um grupo aí se reunindo para ir contra o Doutor Estranho, né, Diego? Sim. Porque uma outra coisa que eu surtei, que uma hora aparece um olho gigante, né, Diego? Cheio de tentáculos, jogando um ônibus no Doutor Sim! Estranho. Bom, na hora eu pensei, Sim! né? Isso aí é o Shumagorá, né, cara? É o retrato, tiraram uma foto do Shumagorá. Mas tem um brinquedo aí que vazou da Marvel, do Lego, que chama esse bicho de Gargantos, né? Tipo assim, o Gargantos na Marvel, existe um Gargantos, mas é um monstro marinho, digamos ali, não tem aquele visual, né? Então, tem duas opções aqui, né? Ou a Marvel vai fazer uma adaptação aí, juntando dois personagens, ou só mudou o nome, ou mudou o visual do Gargantos, né, cara? Pô, mas olho gigante, né, meu? Com Com tentáculos, tem tentáculos. que ser Shumagorá, e a gente E fala isso falando de desde universos, né? WandaVision. E falando de Sim, universos, de dimensões, né, cara? Então né? faz muito sentido. Talvez Estranho, né, mudaram o cara? nome, porque Shumagorá é difícil de falar, né? Mas sei lá. Ah, não, para com isso. Gargantos, tá mais fácil. Ah, não, mas aí também não, né? Bom, pode ser uma adaptação, mas eu queria muito ver Shumagorá. Eu queria muito Outra ver ele. coisa que aparece no trailer é Christine Palmer, o amor da vida do Doutor Estranho, se casando Hum, e não com o Doutor Estranho. Será que isso vai abalar hum. ali o Strange, cara? Eu só consigo pensar em What If, né, meu? Naquele episódio lá que pra mim foi o melhor de todos, E né? a gente teve aquele Strange estranho aparecendo ali, né? Strange estranho é foda. Mas a Vamos gente teve falar aquele outro Doutor Estranho que apareceu ali no início do trailer, né? E que, claro, que lembra o Doutor no... Estranho Supremo que a gente viu no Arif. Pra mim, cara, pra mim não lembra. Porque no final ele que tá naquela sala escura, tem um negócio sinistrão ali, ele fala com uma Uhum. versão dele que pra mim confirma, meu. Confirma que é o Doutor Estranho Supremo ali, velho. Porque ele fala, né? Ele tá com umas olheiras, assim, bem loucão. Aham. Acho que deu tudo errado, né? Mas, tipo Aham. assim, loucaço, loucaço. E o Doutor Estranho que a gente conhece, né? Apavorado, né? Olhando pra ele assim, cara, como é que esse cara chegou nesse estado aí? Então, Sim. pra mim, ô meu, se isso acontecer, daí o Arif sobe no meu conceito, sabe? Sim. Daí Sim. sobe. Sim. Não, e faz sentido, né? Tu dizer que a gente teve ali a Christine Palmer coisando, Sim, e sim. isso teve no Arif. Sim, e vale lembrar, né, que o diretor de Doutor Estranho 2 é o Sam Raimi, né? O mesmo da primeira trilogia lá do Homem-Aranha original lá. E, cara, eu confio, assim, cegamente nele. Tem tudo pra ser um filme épico, né, meu? Como foi Homem-Aranha que a gente viu agora. Eu acho que a gente tá chegando numa fase que a Marvel só vai ter filme épico, né, meu? Homem-Formiga com Kang, Pantera Negra aí com uma linda homenagem ao Chadwick. Thor vai ser uma loucura com Christian Bale como vilão, a Jane Foster como Thor. Guardiões da Galáxia com Adam Warlock. Eu acho que é uma época, velho, só de filmes épicos chegando agora.
E Quarteto Fantástico vindo aí, Bah, né? Também. loucura. Muito, Agora as muito coisas bom. mais tranquilas estão vindo nas séries, tá ligado? Porque filme, velho, vai ser paulada atrás de paulada, tá ligado? Também acho. Mas Bom, eu mas acho que acho é que é isso, né, isso, Diego? Leandro. Acho que a gente entregou tudo aí. É claro que agora a gente só viu o filme uma vez, né? A gente gosta de analisar com calma, então a gente vai ver se vamos conseguir ver o filme uma segunda vez no cinema. Se não, aí a gente vai aguardando serem divulgadas mais cenas, a gente conseguindo mais imagens na internet, ou até, né, quando chegar no Disney Plus e aí a gente consegue captar para vocês mais easter eggs, mais referências e aí a gente vai jogando essas referências no nosso Instagram, né? Isso deve aparecer já ao longo do dia. Vamos agora começar a pipocar referências, cenas, né, prints. Mas aqui nós estamos trazendo a nossa sensação, a nossa impressão, o que a gente viu, o que a gente achou, o que a gente lembra, o que a gente gostou, o que a gente acha que dá para conectar com coisas que já aconteceram e também o que a gente acha que está por vir. Esse foi o nosso podcast aí, aliás, é um podcast que está chegando a 2 horas aí, né, Leandro? Foi Ah, bem não, grande uma hora e esse. meia. Uma Uma hora hora e e meia. meia? Ah, é É. verdade, começou um pouquinho depois. 1 hora e meia, então, bem grande o podcast. E, claro, não podia ser diferente, né? Um filme espetacular, um filme incrível. Sensacional. Demais. Sensacional. Mas é isso, pessoal. Sigam o nosso Instagram, @nerdversocast. Se cadastrem lá, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Nerdverso Cast também, né? Mesmo nome. E até semana que vem. Talvez vamos ver se a gente consegue ver The Witcher para fazer um podcast. Semana que vem tem Matrix, semana que vem tem último Matrix. episódio de Gavião Arqueiro, final de ano lunático, né? Mas vamos lá, né, velho? Muita coisa Vamos aí. entregar tudo que é material para vocês aí. Muitas novidades chegando também. Beleza, então, Leandro. Valeu mais uma vez pela tua parceria. Valeu para todos vocês que estavam nos ouvindo ou nos assistindo aqui pelo YouTube. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.